Gente, boa tarde. Obrigado pelo tempo de vocês, pela Boa tarde. disponibilidade de estar aqui com a gente. Só reforçando isso que a Ju falou, eu gosto mesmo quando vocês vão participando já enquanto eu estou falando aqui, então a ideia é que seja uma troca e não só eu falando aqui, mas enfim, que a gente possa ir conversando um pouquinho. Oi aí, boa tarde. Que a gente possa ir conversando aqui e trocando, enfim, entendendo, tirando as dúvidas na hora mesmo, para ficar algo mais vivo aqui do que só eu falando e tal. Então, quero pedir para vocês conversarem e trocarem aqui, tá? Só para me apresentar, né, para vocês saberem com quem vocês estão falando, eu sou Marcelo Rocco, sou CEO da Dali, da agência Dali já há 12 anos, a gente acabou de completar agora em setembro 12 anos no mercado. Falando de mim como pessoa, né, sou uruguaio, sou pai de 2 filhos, lindos, inclusive um de 4 anos e um de 7 meses. Sou formado em publicidade, né, comunicação, trabalho com estratégia e inovação de negócios já há bastante tempo. 12 anos à frente da Dali, como eu falei, e nesse meio tempo a gente teve a oportunidade aqui de participar do planejamento de comunicação interna para grandes marcas aí, né, do mercado, seja nacional, internacional, atuações América Latina, Brasil, agora a gente tem algum cliente ali global também, então, enfim, a gente tem tido bastante oportunidade de fazer planejamentos de comunicação interna para diferentes marcas, de diferentes tamanhos, de diferentes segmentos. A gente sabe que, né, quando a gente fala de estilo de empresa, de segmento, né, de atuação, muda muito o perfil quando a gente fala de comunicação interna, né, então, putz, se a gente tem indústria, se a gente tem time na rua, já é completamente diferente de uma outra empresa que tem um time que fica todo dentro do escritório e tal, né, então, a gente já passamos por muitos desafios diferentes nesse sentido, então a ideia aqui é contar um pouquinho dessa experiência que a gente tem, bater um pouquinho com vocês essas questões de planejamento para o ano que vem, né? Imagino que, eu sei que tem gente que já faz isso antes, né? Tem gente que está planejando o próximo ano já em agosto, setembro do ano anterior. Eu sei que esse é um cenário que a gente chama de luxo, assim, porque está todo mundo geralmente em cima da hora mesmo que vai pensar, mas dezembro, janeiro é um bom momento, né, para começar a pensar no ano que vem, falando de comunicação interna, então acho que é um bom momento aí que a Dialog arrumou para a gente falar sobre isso, tá? Então, isso é um pouquinho sobre mim. E aí, eu queria, assim, só deixar umas coisas alinhadas aqui, né? Como eu falei, que a ideia é que isso aqui seja uma troca. Então, também não estou aqui para ser dono da verdade ou trazer aqui uma receita de bolo para falar de vocês. Olha, para vocês, a única forma de fazer um planejamento de comunicação interna é essa. Ou, enfim, trazer para vocês aqui alguma ferramenta que vocês coloquem lá as informações e já gere tudo para vocês. A ideia, na verdade, é contar um pouquinho dessas experiências que a gente passa por aqui, de formas diferentes de se pensar de avaliar essa questão de planejamento, e trazer para vocês um pouquinho de reflexão mesmo, de, putz, o que eu preciso fazer, como que eu posso começar a pensar um planejamento. Tem gente, eu não sei como é que está o grupo aqui, né, mas tem gente que talvez nunca tenha participado efetivamente de um planejamento do zero, né, tem muitas empresas que acabam deixando o planejamento 100% na mão da agência, né, como temos alguns clientes aqui na casa, tem outras que a empresa prefere, consegue participar junto, então fica um negócio meio híbrido, e tem outras empresas que já fazem tudo dentro de casa mesmo. Então eu sei que tem cenários diferentes, então eu até peço desculpa se para alguém aqui as coisas que eu vou falar forem muito óbvias ou muito, tá, beleza, eu já sei, eu já faço isso. Mas, enfim, estamos aqui para trocar e justamente trazer um pouquinho dessas experiências. E aí, justamente por essa questão de trocas, que eu sempre gosto de fazer alguns combinados, assim, quando eu faço workshops, treinamentos, enfim, eu gosto de ter alguns combinados com o grupo, para a gente entender que a gente está num grupo, num círculo de confiança aqui, que ninguém está aqui para julgar ninguém, então, sendo assim, ninguém precisa ter vergonha de perguntar nada, como eu falei, vamos ter aqui diferentes níveis de conhecimento sobre planejamento, de vezes que atuou ou não num planejamento, então, enfim, a ideia é que não se tenha vergonha de perguntar, de me interromper, de questionar, de falar que o que eu estou trazendo é besteira, o que eu falei é besteira, enfim, fiquem à vontade, a gente está aqui para trocar, como eu falei. E uma coisa que eu sempre gosto de pedir, sei que não é 100% fácil de fazer para todo mundo, mas vamos tentar nos conectar aqui, já que a gente está nesse ambiente online, que a gente não consegue estar aqui olho a olho no olho aqui, todo mundo junto no mesmo lugar, vamos tentar participar aqui de fato, desconectar um pouquinho ali do celular, do e-mail por um minutinho, só nessas 2 horinhas aqui que a gente vai conversar, para todo mundo tá conectado aqui juntos, beleza? Tem alguém que quer incluir mais algum combinado? Eu sempre gosto de deixar isso aberto também. Tá bom, então ninguém quer. Então, beleza. Então, vamos lá. Para começar, eu queria fazer uma pequena brincadeirinha aqui, e aí,
acho que muita gente aqui já deve ter brincado de eu nunca, né? Geralmente a gente usa isso para brincar bebendo, obviamente não é a ideia aqui, ninguém vai beber nesse momento, mas eu queria trazer esse exercício só para a gente começar e pedir nesse momento quem tiver, quem conseguir ligar a câmera aí, só para a gente deixar só esse momentinho dessa brincadeira mais legal, para todo mundo conseguir participar e eu conseguir ver mais gente, seria legal. Depois vocês podem desligar, enfim, é só para a gente conseguir ter uma troca aqui nesse momento. Boa, gente. Legal, pessoal, abrindo aí. Qual que é a ideia, né, gente, dessa brincadeira aqui para a gente fazer, só para a gente entender um pouquinho da onde que a gente está partindo, né, quais são as experiências do grupo aqui, e mais uma vez, isso aqui não é para julgar ninguém, não é para criticar a forma de ninguém agir, tá? Mas vamos começar essa brincadeira de eu nunca, e aí quem já fez o que eu vou falar aqui, eu vou pedir para levantar a mão ou dar um oizinho aqui na tela só para a gente se identificar, tá bom? Então eu nunca falei, não precisa de planejamento, o conceito que eu pensei é esse, agora é só criar o layout. Quem que já fez isso daí? Ninguém, só eu. Tá, tem mais gente. Boa, beleza. Essa é uma frase típica, né? Muitas vezes a gente faz isso porque, puta, eu já pensei em tudo. Não, fica tranquilo, Guca. Tranquilo, tranquila. Tranquilo. É, é só esse momentinho, só pra gente trocar um pouquinho. Então, essa é uma frase que, enfim, se vocês nunca fizeram, provavelmente vocês já ouviram alguém falar, porque ela é bem típica, né? Aqui do lado de agência a gente ouve bastante. Não precisa não, já tá tudo pronto aqui, ó, só joga no layout e vambora. A segunda, que é, eu nunca fiz um planejamento reverso para provar que meu ponto ou minha ideia estavam certos e não precisava de mais planejamento. Quem já fez isso? Eu sei que o que eu fiz já está certo, a gente só vai fazer aqui só para provar e tal. Pensa alguma coisa, me ajuda a justificar essa ideia, né? Bem comum também. Bem comum e natural acontecer isso daqui. Outra, eu nunca pedi para o meu time, para minha agência ou para o meu parceiro, enfim, para criar um conceito rapidão, que é só manter o que sempre dá certo, que faz o que sempre está sendo feito, vamos seguir, não vamos inventar, não. Quem já fez isso? Né? Do lado de agência, eu sei que muita gente faz, a gente ouve bastante aqui. E aí eu nunca pedi para a agência ou colaborador passar a parte de conceito rapidinho e ir para as peças que eu quero ver o KV logo, quero ver a identidade logo. Ninguém nunca fez isso? Nossa, então vocês são bonzinhos. Eu já fiz isso, não de uma forma mal educada, né? Mas quando eu estava em empresa, já fiz isso, de falar, não, beleza, quero ver o KV, estou ansioso para ver o KV. E às vezes nessa ansiedade de ver identidade e tal, a gente passa por uma parte muito importante que é a de construção, né? Que tem um porquê de todo aquele conceito, aquele planejamento estar antes. E essa daqui eu acho que é que o planejador quer morrer, assim, na reunião, porque ele fala, cara, eu trabalhei, eu pesquisei 3 semanas aqui esse tema, esse assunto, esse cliente, para chegar agora aqui querendo passar rapidinho e ir lá para a criação, né? Enfim, acontece. Que bom que menos do que a gente sabe. Mas enfim, como eu falei, isso aqui não era a ideia não era julgar ninguém, não era colocar ninguém na parede, não é nenhuma indireta, nenhuma crítica, é só para a gente começar a conversar aqui mesmo, enfim, para dar uma descontraidinha nesse começo, saber que é natural as pessoas olharem para o planejamento com essa cara de, putz, muitas vezes já deu certo sem planejamento, por que eu vou fazer agora? Tá rolando, a gente tem conseguido pensar em ações, pensar em coisas e fazer de última hora, então talvez a gente não precise de um planejamento, é natural isso, assim, a gente pode pensar esse tipo de coisa, pode acontecer, mas enfim, não vamos nos apegar que isso é a forma certa, que isso é o ideal, né? Às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar certo, né? Então, é importante sim, pra caramba a gente olhar para o planejamento, a gente ter todas as ações e tudo que a gente pensa em fazer desenhados num lugar que a gente possa consultar e tal, para não ficar tudo em cima da hora, ou tudo, enfim, sem pensar muito, né? E aí tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a gente fez junto, em parceria com a Dialog até agora, um bolão, né, para a Copa do Mundo, que está rolando aí, tá? Não sei se vocês viram comunicações da Dialog falando e tal, do bolão que era em parceria com a gente. Temos alguns clientes da Dialog que aderiram e tal, que está rolando o bolão da Copa. E também, mais uma vez, não é crítica, não é julgamento nem nada. Mas, assim, a gente recebeu contatos de gente, não necessariamente de cliente da Dialog, né, mas de pessoas de área de comunicação interna e tal, falando para a gente para fazer o bolão, o que era isso e tal. 3 dias antes de começar a Copa, 4 dias depois de começar a Copa, a gente recebeu. Então, assim, provavelmente ali faltou um planejamento, né? Então, assim, se alguém. Lógico que
quando a gente vai fazer um planejamento, eu vou falar um pouquinho mais para frente, questão de diversidade de times e tudo mais, a gente tem que ter vários olhares para conseguir pegar quase tudo que vai acontecendo. Então, quando a gente vai olhar para o ano de 2022, a gente tem que passar por, putz, tem Copa do Mundo no final do ano, sabe? Não tem como passar. E ok, se você fizer uma escolha de tem Copa do Mundo, a gente não vai fazer nada, beleza, pode tirar ele do radar, o que eu não recomendaria, não tirar do radar 100%, porque impacta muito no dia a dia, mas também deixar para você pensar numa ação de Copa do Mundo 3 dias antes ou 4 dias depois de começar a Copa, é porque provavelmente você não se planejou e você não olhou para aquilo antes, né? Então, esse é um exemplo da importância de se planejar e não chegar em cima da hora e perceber que seus colaboradores estão todos falando de uma coisa ou preocupados com uma coisa e você nem pensou em nada para engajá-los naquele momento, né? Então, isso era só para a gente começar. E aí, eu quero falar um pouquinho, só para a gente contextualizar um pouquinho, falar de comunicação interna, né? Então, assim, entendendo que aqui é um grupo que a maior parte já trabalha ou conhece bem a área de comunicação interna, eu não vou falar aqui, passar pelo beabá, né, do que é a comunicação, de fases ou eras da comunicação e tudo mais, mas eu quero destacar só a última era, né, que a gente vive hoje, né, nesses tempos fluidos que a gente vive, que isso aqui pode mudar a qualquer momento, mas hoje a gente está vivendo nessa era da comunicação 4.0, né, então, hoje a gente vive uma época de são canais diversos ao mesmo tempo, né, então tem um monte de informação vindo de todos os lados, esses canais mudam a todo momento, eles funcionam de maneira diferente e tal, então essa velocidade da informação é muito rápida, a gente consome informação como a gente nunca consumiu na vida, quando a gente fala isso do mundo. Uma coisa que eu acho legal falar também quando a gente fala de comunicação interna é que a gente precisa entender que essa barreira que existia antigamente de comunicação interna, comunicação externa, vida que eu levo dentro da empresa, vida que eu levo fora, ela é praticamente inexistente hoje, né? Principalmente depois dos tempos da pandemia do Covid que a gente está vivendo, onde a realidade de trabalho híbrido, de trabalho remoto se intensificou muito mais, a gente mistura a todo momento nossa vida pessoal com a vida profissional, né? A gente está trabalhando dentro de casa, fazendo uma reunião e parando 5 minutos numa reunião porque seu filho gritou que terminou de fazer cocô. Então, assim, a gente está misturando a nossa vida, não tem mais como isso. Então, antigamente a gente tinha muito um pensamento de comunicação interna de, não, vamos comunicar isso aqui, mas tem que ser muito aqui, de uma forma... Ah, não faz um e-mail, porque um e-mail alguém pode tirar uma foto e mandar para fora. Isso não existe, assim, não existe mais. A pessoa está com o celular da empresa na mão, com o e-mail, ele pode mostrar para o seu concorrente ou para quem for. Então, assim, não tem como mais a gente voltar atrás disso daí, tá? Então, essa velocidade e quantidade de informação, ela quebrou essas barreiras, essas distinções de dentro e fora e tudo mais. Então, a gente precisa entender e se adaptar a isso. Ao mesmo tempo, a gente vive uma época de colaboração, né, de cocriação. Então, a gente cria as coisas juntos, a gente faz projetos envolvendo várias áreas, a gente tem colaboradores ou influenciadores, quando a gente fala do lado de comunicação externa, que geram conteúdo, não são só mais as grandes redes de conteúdo, não é só mais o departamento de comunicação interna ou do RH que se comunica dentro da empresa, todo mundo tem voz hoje em dia, né, e consegue falar, então isso é ótimo, na verdade, né, mas enfim, a gente precisa entender isso também. Então, assim, eu falo isso porque eu ainda vejo, eu ainda tenho reuniões, às vezes, com empresas, com prospects que vêm falar com a gente, e que é nessa linha ainda, assim, putz, não, meu presidente não quer que tenha uma rede social corporativa, como o Dialog, por exemplo, porque as pessoas vão conseguir falar, as pessoas vão conseguir reclamar. Caramba, beleza, então deixa ela falar lá escondido, né, pelas suas costas, e a gente nunca teve nenhum poder de ação sobre aquilo. Então, assim, é um pensamento retrógrado, não dá para a gente manter hoje. Então, assim, que bom que as pessoas podem falar, que bom que a gente pode ter acesso às reclamações, para a gente saber se elas fazem sentido, se não fazem, se a gente precisa melhorar alguma coisa ou não, né? Então, esse momento é muito diferente nesse sentido. E as verdades são fluidas também, né? Que a gente fala hoje em dia, né? O que hoje é verdade, amanhã não é mais. Muda cenário, muda contexto, muda a verdade, enfim, muda tudo, né? E sim, Nicole, eu até achava, assim, uns anos atrás, falava, não, isso aqui logo mais vai cair. Mas não, as pessoas falam ainda, a gente escuta isso, não, meu presidente não quer que as pessoas falem porque vão falar de tal assunto. Mas, gente, se não estão falando desse assunto ali, e você sabe que estão falando desse assunto, por que não está sendo feito nada? Ou por que esse assunto não foi endereçado ainda? E assim, se as pessoas estão falando no dia a dia, deixa ela escrever também, não tem problema nenhum com isso. E a questão de dados, né? Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa velocidade de informação, essa quantidade de informação, isso gera dados, e aí cada vez mais a gente tem esses pontos de como que a gente usa os dados das pessoas, né?
qual que é a responsabilidade que a gente tem sobre dados das pessoas, o que pode ser utilizado para fazer uma comunicação mais efetiva ou não, o que é invasão, né, e tudo mais. Então, como eu falei, minha ideia não era me aprofundar aqui em teorias da comunicação e tal, mas é importante a gente entender e todo mundo partir desse princípio que hoje a gente está vivendo esse mundo da comunicação 4.0, e que essas são as premissas dessa comunicação. E aí, como eu falei, isso passa não só, isso está não só lá fora, mas todos esses conceitos que a gente vê na rua estão impactando a comunicação interna nas empresas também. Então, a gente tem uma curadoria de conteúdo muito mais, muito mais forte hoje em dia, né? Antigamente era a área de RH, a área de TI, enfim, tinha as áreas demandantes ali dentro da empresa, que tinham que divulgar um conteúdo. Isso não tinha muito curadoria. Putz, o TI falou tal coisa, tem que comunicar. A RH falou tal coisa, tem que comunicar. Vamos em frente. Então, hoje a gente já segue uma época onde a gente tem que entender muito mais que tipo de conteúdo que a gente vai levar e tudo mais. Onde essas experiências são mais humanas, né? Então, a gente passa de uma comunicação que só manda lá, só informa e deixa as pessoas entenderem, para uma troca muito maior, né? Para a gente ouvir também o colaborador, para a gente construir junto com ele, enfim, as experiências são muito mais humanas hoje em dia na comunicação interna. A gente passa por a gente está numa fase também, e eu acho que é uma fase que ainda está crescendo, assim. A gente ainda não atingiu uma maturidade de mensuração de resultados quando a gente fala de comunicação interna, né? Até nas próprias empresas e grandes corporações, vocês vão ver que é muito mais fácil um time de marketing estar mais próximo de um time de BI, por exemplo, de inteligência de negócio, ou um time de marketing acompanhando métricas de crescimento de uma rede social, de engajamento, enfim, de uma série de coisas, muito mais do que um time de comunicação interna. E assim, isso eu estou falando, sei lá, nos últimos 5 anos, acho, 3 anos, é um tema que vem evoluindo muito, a gente tem conseguido novas ferramentas, algumas coisas que eu acho que foram legais nesse caminho também, de começar a usar algumas plataformas que antes eram utilizadas só para fora e que a gente percebeu que dá para usar em comunicação interna também para medir resultado. Então, um exemplo besta disso são, por exemplo, os disparadores de e-mail, né? Então, putz, quando comecei a trabalhar com comunicação interna, a gente mandava aqueles mailings gigantes lá, que o Outlook travava a empresa inteira, porque saía lá em cópia oculta 5.000 e-mails da comunicação interna. Você não sabia quem lia aquilo, você não sabia quem acessava, você não sabia se clicava. Enquanto isso, o time de marketing estava mandando, usando o disparador de e-mails, lá os MailChimp da vida, sabendo quem abria, onde clicava, quantas vezes clicava, se era cliente, se não era cliente, se mandou seu e-mail para o spam, enfim, métricas muito mais apuradas, né, e melhores para se acompanhar, e a comunicação interna estava ficando para trás nisso. Então, eu sinto que a gente passou a olhar muito, mas também do que eu vejo ainda no mercado, do que eu converso com clientes, com prospects, ainda estamos engatinhando nisso. Ainda tem um caminho longo aí para a gente falar de mensuração de resultados e usar plataformas como o Dialog, né? Eu sou da Dali, tá, gente? Não estou vendendo peixe da Dialog de tabela aqui. Mas é importante, por exemplo, um aplicativo como o Dialog que te oferece ali várias métricas e tal, para você acompanhar isso, quem está acessando a informação, quem não está acessando, quem interage mais, quem engaja menos e tal. Então, é super importante hoje, quando a gente fala de comunicação interna, a gente pensar, sim, que mensuração tem que ser um dos planos ali, um dos pilares desse plano de comunicação, tá? Um outro ponto é que o digital é fundamental, então, assim, beleza, ok, a gente já sabe disso há 10 anos, só que, assim, vamos pensar em todos os públicos, né? Vamos pensar se para quem está acessando ali, às vezes a gente está pensando num material super legal para fazer no digital, só que um público específico da minha empresa não tem acesso à internet direito, a gente está numa planta que está no interior do país e que não tem um 4G legal, então a empresa não disponibiliza o Wi-Fi para todos os colaboradores, não tem um 4G legal, como é que a gente vai ser digital e as pessoas não vão conseguir acessar o conteúdo? Então, importante pensar nisso também. Aí eu já falei um pouquinho ali, misturei um pouquinho com o slide anterior, mas entender que o colaborador também comunica, né? Entender que hoje a gente tem embaixadores e influenciadores dentro das empresas, que o que antigamente a gente chamava de rádio peão, hoje pode ser uma pessoa que é um embaixador nosso, que é um influenciador nosso, um aliado da comunicação, né? Então, antigamente também, na época que eu comecei a trabalhar em comunicação interna, a rádio peão era nosso inimigo. Putz, vamos comunicar logo, senão a rádio peão já está falando, vamos, não sei o que, tá rolando na Rádio Peão tal coisa. E hoje não, hoje a Rádio Peão, da nova geração aí, é um aliado nosso,
são os embaixadores, são os influenciadores, são os agentes de comunicação, são pessoas que têm uma entrada muito maior entre as pessoas do que a comunicação interna, muitas vezes. Então, assim, vamos usá-los a nosso favor, vamos trabalhar com eles para eles conseguirem amplificar a nossa mensagem, conseguir amplificar os nossos canais, né? Então, é importante entender isso também, que isso mudou bastante. E uma coisa que, enfim, isso não mudou com a comunicação interna 4.0, já vem ali desde a 2, no mínimo, mas é a importância da liderança na comunicação, né? Então, sempre que a gente faz planos de comunicação, a gente tem que ter em mente como é que a liderança vai participar disso, como que eles vão nos apoiar nisso. Muitas vezes, em muitas empresas, os líderes são os principais responsáveis em levar informações para os colaboradores. Então, tem vários canais de comunicação, mas a primeira pessoa que ele vai escutar, ou a pessoa que ele vai dar mais atenção, ou o primeiro lugar onde o colaborador vai pegar uma informação é na liderança. Então, temos que entender que essa importância deles permanece altíssima. Não é porque a gente tem canais digitais, porque a gente tem rede de influenciadores, agentes de comunicação, porque a gente conseguiu abrir mais braços, aí, mais leques da comunicação interna, que a liderança perdeu a importância. Não, ela continua super, hiper, mega importante. Porque quando está num aplicativo, a liderança precisa estar lá participando para mostrar para o público, para os funcionários, que é legal participar. Ela precisa estar lá interagindo no conteúdo que alguém publicou para a pessoa se sentir valorizada e para sentir uma proximidade da liderança. Enfim, ela tem que participar sim, continua super importante essa participação dela. E muito disso que a gente fala, assim, da comunicação fora e dentro, né, tem um trecho de um dos livros, né, um livro que chama Diálogo Supera, que é da agência Supera, do José Luiz Ovando, que tem um trecho muito legal que eu gosto de destacar, porque fala muito disso. Eu vou ler para vocês aqui, não sei se está pequena a tela. Mas fala assim: no nosso dia a dia de comunicação, com família e amigos, estamos sujeitos a um estilo ágil e dinâmico de comunicação. Frases simples, palavras abreviadas, mas com significado para o receptor dentro de um contexto informacional. A vida é assim, acontece assim, está no sangue e fazemos tudo isso quase que de forma intuitiva, automática. Quando chegamos às empresas, o papo é outro. A dinâmica de comunicação segue um ritmo diferente, como se não tivesse evoluído desde o final do século passado. Os canais talvez estejam mais modernos, mas a lógica ainda é antiga. Lemos conteúdos grandes, cheios de parágrafos, geralmente a partir da visão jornalística. Criamos campanhas também com a lógica do jornalismo, do furo, do segredo, e não com a da publicidade, de sedução. E por aí vai. E, incrivelmente, nós nos frustramos e nos perguntamos, ao final dos trabalhos, por que os funcionários não participaram, não se engajaram naquela ação tão maravilhosa que pensamos. Então, assim, esse trecho do livro, para mim, resume muito bem esse embate que eu estava falando, assim, né, de ainda ter, por exemplo, lideranças que não acreditam nessa forma de comunicação mais moderna, que não querem dar voz aos colaboradores, porque é justamente esse tipo de pessoa que acaba promovendo mais essa linguagem mais chata mesmo, né, de se ler, assim, com todo respeito aos jornalistas que estão aqui presentes, temos um monte, inclusive, na Dali também. O trabalho de vocês é excelente, tem o seu lugar e cabe também dentro desse trabalho de comunicação interna. Mas quando a gente fala de campanhas, de engajamento, de passar uma mensagem, a gente tem que trazer para a mesa um pouquinho desse olhar mais publicitário mesmo, de sedução, de ter uma viradinha ali, uma virada de chave no meio da comunicação para ficar mais legal, para ficar mais divertido. E no fim é isso, porque no dia a dia a gente escreve você como VC, né? E a hora que chega lá um e-mail da comunicação, às vezes vem escrito Vossa Senhoria, sabe? Então, assim, não dá pra gente manter isso. Se a gente quiser engajar as pessoas, se a gente quiser que elas se engajem e se misturem com a comunicação interna do mesmo jeito que elas participam quando estão fora dali, né? Porque a pessoa engaja muito mais no grupo de WhatsApp com os amigos do que numa rede social corporativa? Provavelmente por conta da forma com que ela se sente à vontade, do tipo de assunto, de uma série de coisas, né? Mas dá para a gente buscar um pouquinho mais se aproximar dessa vida real ali das pessoas, né? Então, essa evolução que eu falei da comunicação 4.0 passa por esse usuário que está multiconectado. Então, beleza, a gente tem um aplicativo ali que conversa com ele, só que a gente tem que saber que, ao mesmo tempo que isso não é a garantia de que, putz, ele está sempre no celular, então com certeza ele está no aplicativo, ou com certeza ele está vendo o e-mail que foi enviado pelo celular. Não, ele pode estar no WhatsApp, no Twitter, no LinkedIn, numa série de lugares quando ele está com o celular. Então, ele está multiconectado, vendo um monte de coisa. Isso gera uma alta dispersão, porque ele está vendo um monte ele pode até ter aberto a sua mensagem, na hora que ele começou a ler a sua comunicação, entrou a notificação ali, gol do Brasil, ele já foi para o aplicativo do UOL Sport e vê o gol do Brasil. Então, se a gente consegue trazer uma comunicação mais dinâmica, mais rápida, a gente consegue garantir que nesse espacinho ali dentro da dispersão, do tempo de atenção que o usuário deu para a gente, o colaborador deu para a gente,
que a gente consiga, de fato, passar a mensagem, né? Aí, como eu falei, as questões de barreiras, né, do que fala dentro vai para fora e vice-versa, isso também, né, como eu falei, as pessoas estão no celular com e-mail corporativo, estão tirando foto de reunião, estão tirando selfie com o crachá e atrás aparecendo a lousa cheia de números. Isso acontece, a gente sabe que acontece, a gente precisa trabalhar isso para entender da melhor forma. Canais de via dupla, como eu dei exemplo aqui dos aplicativos e tudo mais. E uma coisa que é muito importante e que eu vejo que também ainda não é tão considerada na hora de fazer um planejamento ou de pensar em alguma ação, que é entender a jornada do público, né? Então, também esse é um conceito que passou a ser mais trabalhado nos últimos anos aí, e é muito trabalhado quando a gente fala de publicidade, né, de comunicação externa, de entender a jornada do usuário, o que ele faz, com o que ele se relaciona, por onde que ele passa e tudo mais. E de uns anos para cá a gente consegue implementar isso na comunicação interna também. Então, entender qual que é a jornada mesmo, né? A gente tem até algumas formas de trabalhar isso acompanhando, né, fazendo um dia na jornada do colaborador, como que ele vai para o trabalho, por onde que ele entra, para onde que ele olha quando ele entra, qual que é o primeiro canal que ele acessa, ele chega, ele abre o e-mail, ele abre a rede social corporativa, vai no mural, enfim, o que ele faz dentro. Então, entender essa jornada é super importante, principalmente para entender que quando a gente fala de uma comunicação, a gente tem que personalizá-la para cada público. Então, como eu falei, né, o público de escritório é completamente diferente do público de indústria, vocês sabem disso. Então, assim, vamos pensar na jornada de cada um, porque não é a mesma, e eles não vão absorver essa informação da mesma maneira. Então, super importante falar dessa jornada e entender todos os lados, né? E para avaliar essa jornada, a gente tem que entender esse público a fundo, né? Então, assim, para quem que a gente está comunicando? Quais são os perfis diferentes que tem ali dentro da empresa? Como que é a jornada desse colaborador que eu falei? Ele tem tempo para consumir o nosso conteúdo? Às vezes a gente fala, putz, o pessoal da fábrica tá engajando super pouco nessa campanha. Eu queria que ele engajasse, eu acho que não sei, a gente não está conseguindo engajar esse cara da fábrica. Tá, qual que é a mecânica? Tem que baixar um aplicativo, aí a cada 2 horas entrar lá para responder um quiz e estudar não sei o quê. Tá bom, mas o cara de fábrica pode entrar com o celular dentro da parte da fábrica? Ele pode pegar o celular enquanto ele está trabalhando? Enfim, tem que entender esse todo e às vezes a gente não pensa. A gente pensa que uma mecânica, putz, mas é super legal o aplicativo e responder um quiz para ganhar um prêmio é super legal. Mas isso não cabe na jornada, às vezes, desse colaborador, né? Então é importante pensar em todos esses perfis por isso. A gente está facilitando a absorção do conteúdo, né? O que eu falei, a gente pode trazer um texto super rebuscado, super legal para contar uma história super bacana por trás daquilo? Pode, só que naquele meio tempo que ele estiver lendo um texto muito grande, provavelmente ele vai receber alguma distração no meio disso e vai precisar parar para fazer outra coisa. Então vamos tentar facilitar essa absorção e ser mais dinâmicos, né? E entender dentro dessa jornada com que outro tipo de conteúdo ou interação a gente está disputando a atenção. Então, assim, será que a gente não consegue mudar um pouquinho a dinâmica que a gente pensou para se adaptar a um outro canal que a gente sabe que essa pessoa, esse colaborador, consegue ter um acesso mais fácil? Ou que ele já está lá dentro recebendo algum tipo de informação? Tem como a gente casar isso? Enfim, tem que entender esse todo e o planejamento entra justamente nesse momento. E um ponto que também é super importante e que nem sempre é levado em consideração os termos que a gente está usando, a forma, o tom de voz, as palavras que a gente está usando fazem com que todo mundo receba a mensagem. Então, assim, putz, termos em inglês, termos muito rebuscados, termos muito técnicos, principalmente, né, hoje que a gente tem as áreas de tecnologia tão difundidas, tão importantes e tal, e a gente sabe que na área de tecnologia, muitos dos termos que se usam no dia a dia são em inglês, porque, sei lá, porque é assim, já está enraizado e vai ser assim. Muitas vezes a gente abrasileira alguns termos em português, em inglês até para usar, e beleza, vai ter gente que vai se acostumar, mas vai ter gente que não vai ser tão natural essa adaptação e esse tipo de linguagem, né? Então é importante, muito importante pensar nessas linguagens e tudo mais. Então, isso é uma pequena introdução sobre essas preocupações que eu entendo que a gente tem que ter quando a gente fala de um planejamento, né? Para começar a fazer um planejamento, o contexto que a gente está inserido hoje, dessa comunicação que vem de todos os lados e um usuário que participa muito. Alguém quer falar alguma coisa? Quer participar aqui em algum momento? Destacar alguma coisa que eu falei? Seria legal ter alguma participação, não? Vou tomar uma água. O pessoal está concentrado te ouvindo. Tá bom. Beleza, então vamos lá. Então, como eu falei, isso é um contexto. E aí, quando a gente fala de planejamento, né, a gente pode ir por 2 modelos aí de planejamento para resolver essa questão, tá?
Então, a gente coloca aqui primeiro como planejamento anual versus pontual. Então, assim, putz, qual que eu vou trabalhar? Tem gente que tem essa dúvida. Eu não adianta eu trabalhar um plano anual porque ele vai mudar muito, porque minha diretoria é doida e fica mudando tudo a todo momento, eu vou perder tempo, não vai me ajudar de nada, eu vou só fazer planos pontuais e tal. O que acontece é que o planejamento anual ele é um grande norteador, então assim, ele pode mudar, ele fatalmente vai mudar dentro de um ano, na velocidade que a gente vive hoje, ele vai mudar dentro de um ano. Mas é importante você ter uma linha base ali de falar, putz, hoje está planejado tudo isso daqui. Então a gente fez o planejamento para o ano, a gente sabe que é só em novembro, mas em novembro tem Copa do Mundo. Pode ser que até lá mude alguma coisa? Pode, mas em novembro tem Copa do Mundo, eu já sei disso. Já consigo ir me preparando. Então isso serve para nortear mais ou menos quando que vão os principais momentos do ano. Tem coisa que a gente sabe que não vai mudar, né? Esse ano a gente tinha eleições, a gente tinha a Copa do Mundo, um ano, final de ano cheio de coisas aí. Então é importante olhar para esse ano e colocar já quais são os principais desafios que a gente vai ter na empresa nesse ano, as prioridades que a gente vai definir para trabalhar, quais são as mensagens-chave, enfim, essa base anual é super importante ter. E aí o pontual depois você vai entrar, putz, então beleza, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa de Copa do Mundo. O que eu vou fazer para a Copa do Mundo? Aí você entra no planejamento pontual, aí você vai entender o que precisa ser trabalhado especificamente naquela data, qual que vai ser o conceito que você vai trabalhar, que tipo de ação que você vai fazer, qual vai ser o cronograma dessa campanha, enfim, aí você vai entender no detalhe aquele período. Então, como eu falei, pode ser que isso aqui esteja sendo básico ou simples para alguém, mas eu gosto de trazer porque eu sei que tem gente que tem essa dúvida, tá? E quando a gente fala desse planejamento anual, né, quais são os principais motivos, né, que ele faz sentido ser feito, né? O primeiro é analisar o contexto global da empresa, né? Então, quais são as diretrizes da empresa para o ano que vem? Quais são os objetivos? Como que a empresa vai se posicionar, vai trabalhar? Como que ela vai falar com os colaboradores? Qual é o contexto global da empresa e o que a gente precisa olhar no ano que vem? Quais são os pilares macro de comunicação e as mensagens-chave que a gente precisa passar? Putz, esse ano a gente decidiu trabalhar com mais diversidade. Então, vai todo mundo estar falando de diversidade. O RH, vai todo mundo contratando diversidade. Então, a comunicação também precisa falar disso e estar por dentro disso. Então, é importante para definir esses pilares macro que não vão ser ponto a ponto ali com o planejamento pontual. É um momento também para se olhar objetivos e a importância de canais, né? Então, por exemplo, putz, hoje eu trabalho com 5 canais de comunicação. Tenho mural, tenho e-mail, tenho aplicativo, tenho revista e, enfim, alguns canais ali dentro. Então, no próximo ano, todos eles vão ser importantes, todos eles vão ser relevantes, eles seguem sendo consumidos pelo nosso público. É um momento importante para olhar isso, porque depois, na hora que você for para o pontual e você for pensar uma campanha que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses, você não vai mais ter muito tempo de criar um canal novo ou de jogar um canal fora e tal, porque ele já está rolando, já está vivendo. Então é melhor olhar isso nesse momento macro ali do ano. Outro momento importante, eu dei o exemplo da Copa do Mundo, né? Então é um momento onde você vai olhar para um calendário macro e você vai saber que coisas que não vão mudar. Então, em abril é aniversário de 30 anos da empresa. Em novembro tem Copa do Mundo e eleição. Em junho tem festa junina e aqui na minha região é super típica, a gente precisa fazer alguma coisa. Enfim, a gente vai mapear essas datas macro, e esse é o momento. E aí depois no pontual ou nas mudanças que podem acontecer, vai ser, putz, festa junina é importante, mas tá rolando Covid, a gente não vai fazer. Putz, Copa do Mundo é legal, tal, mas assim, não vamos gastar com isso. Enfim, aí essas definições vão sendo trabalhadas durante o ano, né? Mas ter o olhar macro de tudo isso antes é super importante. E isso também vale para direcionar justamente os esforços, as verbas e tudo mais. Então, beleza, eu sei que eu tenho dentro do ano 10 ações que são super importantes para a empresa, mas qual que é a mais importante? Se você não tiver um planejamento e chegar lá numa ação em abril e falar, nossa, putz, isso aqui é muito importante, vamos fazer, você vai lá, queima 70% da sua verba e depois só tem 30% para trabalhar todo o resto do ano. Então, é importante ter esse macro para isso. E principalmente para entender que a estratégia da área de comunicação interna também tem que estar clara nesse momento, também tem que conversar com os objetivos da empresa, né? Então, esse momento de você olhar o que a gente precisa entregar como comunicação interna para o ano que vem. Então, esse é o momento de olhar no planejamento anual. E no planejamento pontual, como eu falei, a gente já vai mais para o micro, né? Então, a gente precisa gerar um entendimento sobre um assunto específico, a gente precisa fazer uma campanha no próximo trimestre sobre um assunto tal. Beleza, aí você vai fazer um planejamento pontual para aquele momento, vai criar campanhas criativas que estão com um olhar muito mais específico para um problema resolvido naquele momento.
É onde você vai pegar um cronograma e vai detalhar mais ali um cronograma de ações, de atividades, os tempos e movimentos de tudo que você vai fazer e tudo mais. Vai desenhar o plano tático de ações, mecânica de uma campanha ou de uma ação, vai desenhar quais são os KPIs a acompanhar, enfim, tudo isso. Então, o momento do planejamento pontual é para isso, assim, para trabalhar tudo aquilo que você já planejou para o ano e agora, de fato, se aprofundar mais nele, tá? E aí, como eu falei, né, uma coisa que é super importante, que a gente tem que ter sempre em mente, é que a comunicação interna precisa conversar com o negócio sempre, assim. Então, é uma coisa que eu acho também que a gente evoluiu bastante nos últimos anos, né? A comunicação tem sido valorizada cada vez mais, apesar que a gente sabe, tem alguns lugares que não, tem algumas empresas que ainda são relutantes em relação a isso, mas esse caminho vem sendo construído e as pessoas vêm entendendo que a comunicação interna é estratégica, que você precisa, sim, saber como se comunicar com o seu colaborador, saber como levar as informações para ele na hora certa, da melhor maneira. Então, assim, você precisa estar alinhado com o seu negócio. Se você está com uma comunicação interna que você só serve como um apoio para alguma área, para ficar fazendo comunicados e e-mail de uma área específica só, provavelmente você não está sendo enxergado como estratégico dentro da companhia. Então, você precisa, sim, se aproximar das áreas de negócio, das áreas que sabem como é que está o resultado da empresa, quais são os caminhos que a empresa vai querer seguir dali em diante. Então, é importante isso para você ser estratégico e para você conversar com o negócio, porque aí sim você conseguir mostrar a importância da sua área e de tudo que você precisa fazer dentro do ano, né? E para ser estratégico dessa maneira, assim, né, a gente traz aqui quatro principais pontos, assim, que a gente enxerga que são importantes para isso. O primeiro é que você precisa ter uma clareza sobre as motivações, assim. Então, o que o cliente aqui que está me trazendo uma demanda, ele quer? Ele quer comunicar alguma coisa por ego dele, porque ele acha que o que a área dele fez foi legal, ou isso é estratégico para o negócio? Qual que é a motivação que você está sendo procurado como área de comunicação interna para levar um assunto adiante? Então, ter essas motivações, esses gatilhos muito claros é super importante para garantir que o que a gente está fazendo está alinhado com o negócio e faz sentido para a empresa como um todo e não só para uma área, né? O segundo é focar sempre nas causas e não nos sintomas, né? Então, assim, por que está acontecendo tal coisa, né? Não é tipo, aconteceu isso, a gente precisa resolver. Não, mas por quê? Porque tem até uma brincadeira, né? Que é uma brincadeira que o pessoal faz com criança e tal, mas que acabou virando também meio que uma brincadeira de planejamento também, que é sempre ficar perguntando por quê sem parar, assim, até a pessoa cansar e te xingar. Até ela não cansar, você continua perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque ali você começa a ir mais fundo nessas causas dos sintomas que as pessoas estão tentando resolver, porque muitas vezes se olha só para o que está acontecendo e não se entende a causa raiz daquilo, né? E aí não tem muito como você trabalhar em cima dos sintomas se você não sabe o que está gerando aquilo que vai continuar gerando. Então é importante ser o chato da mesa ali. Putz, se eu sou responsável por planejamento, se eu sou a pessoa que precisa pensar como resolver esses problemas, eu vou ter que perguntar. Então vocês vão ter que me escutar e vão ter que me responder, senão eu não consigo planejar como é que a gente vai resolver esses sintomas, tá? O terceiro ponto é manter o foco nas pessoas sempre, né? Então, também, como que a gente ataca esses problemas de comunicação, mas pensando sobre o ponto de vista das pessoas, e não só da empresa. Porque muitas vezes fica algo frio, fica algo distante do dia a dia das pessoas, né? Então, assim, a gente precisa manter sempre essas pessoas. A gente tem hoje muitos conceitos aí de design, né? Que é pautado em pessoas e tal, a gente precisa pensar na comunicação também sempre pautada nas pessoas e sempre pensando como que elas vão receber aquela comunicação e como que elas vão poder agir em relação àquilo. E por último, mas não menos importante, a questão de ser bastante específico, né? Então, assim, se há um problema que você definiu, vai atacar ele, assim, também um grande erro que eu vejo muitas vezes em campanhas de comunicação ou em desafios de comunicação que a gente recebe, é que se quer matar ou resolver vários problemas com uma única campanha. E é difícil, cara. Quando você trabalha uma campanha, você não vai passar para a pessoa, olha, o que eu preciso é que você entenda isso, 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 isso. Não, você vai passar essas coisas que ela precisa entender de alguma maneira mais sedutora, mais interessante ali no meio de uma campanha, e não tem como a pessoa pegar 5, 6, 7 mensagens que seja dentro de uma mesma campanha. Ela vai focar em uma. Então, o que você vai passar, seja um valor, seja um desafio, um problema que a empresa está passando e precisa mudar, enfim, o desafio que for, a gente precisa ser específico com a comunicação interna, a gente precisa ser claro no que a gente está passando para garantir que a pessoa está entendendo o que a gente precisa passar. Senão não vai adiantar, a gente vai fazer campanhas
N vezes e não vai conseguir nunca resolver, porque a gente está falando de 15 assuntos ao mesmo tempo. A gente precisa ser específico e focar no que a gente quer resolver. Então, esses são 4 pontos que eu considerei importantes aqui trazer para vocês quando a gente fala dessa questão de relação, comunicação interna com o negócio. E aí aqui eu criei uma parte da apresentação aqui pautada um pouquinho em algumas dores que eu escuto aí no mercado, algumas coisas também que a gente sabe que vocês têm dúvidas e que são desafios muitas vezes na hora de um time pensar em planejamento, né? E eu entendo que algumas dessas dores, algumas dessas dúvidas são muitas vezes porque nem sempre a empresa é quem faz esse planejamento por completo, como eu falei, então às vezes ela só demanda da agência, e a agência que faz, e aí ela estando de longe, ela não consegue entender muito bem como funciona tudo aquilo. E eu entendo que muitas vezes é porque a gente sabe que o departamento de comunicação interna, muitas vezes em muitas empresas, são departamentos de uma pessoa só, de 2 pessoas só, e a gente sabe que é muita coisa para fazer, é muita coisa para comunicar, então essas dores são naturais de existir, tá? Então provavelmente vocês vão se identificar com algumas delas. Uma dúvida que a gente ouve bastante, assim, há quanto tempo que eu devo investir na fase de planejamento, né? Como eu brinquei lá no início do nosso papo aqui, com a questão do eu nunca e tal, é natural que a gente queira pular o planejamento rapidinho para resolver, para ir para a parte de resolver a comunicação, saber qual que vai ser a estratégia e tudo mais. Mas eu gosto sempre de trazer essa frase que até hoje eu não descobri se ela é uma lenda urbana ou se ela é de verdade, mas eu acredito que ela é de verdade porque para mim ela faz muito sentido. Que dizem que o Albert Einstein falava que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema, ele passaria 55 minutos só pensando e entendendo aquele problema, porque em 5 minutos ele pensaria na solução. Então, assim, como eu falei, não sei se é uma lenda urbana ou se ele falou, mas faz muito sentido. Porque quando a gente percebe isso, quando a gente faz planejamentos, que a gente vai lá e vai estudar a fundo quem que é o público do colaborador, qual que é a mensagem que a empresa quer passar, qual que é a história da empresa, qual que é o desafio que a gente precisa falar e tudo mais. Quanto mais a gente pesquisa e mais dados, mais informações a gente tem, o resultado lá na frente, a estratégia que a gente vai seguir, o conceito que a gente vai definir e tudo mais, ele sai muito mais fácil, porque a gente tem todas as informações sobre o problema. Então, assim, se a gente tem muito pouca informação e tem que tentar criar um conceito ou pensar numa estratégia, você está vagando ali num universo tão grande de possibilidades que podem ser que você nunca vai ter certeza que, não, beleza, será que isso aqui vai pegar o colaborador? Será que isso aqui vai impactar? Putz, se você já estudou no meio desse planejamento, na jornada do colaborador, você já sabe qual canal que ele usa mais, qual canal que ele usa menos, como que ele usa isso durante o dia, você já vai saber onde impactá-lo. Então, isso não vai ser mais uma dúvida na hora de resolver o problema, na hora de pensar nessa solução. Então, isso vale muito, assim, não dá para falar em tempo, em dias, em horas, de quanto tempo você vai investir nessa fase de planejamento, mas saiba que boa parte desse tempo que você tem para resolver esses problemas tem que ser no entender o problema, em fazer esse planejamento, tá? Uma outra dúvida é quais profissionais devem ser envolvidos no planejamento. Essa é uma dúvida que a gente ouve bastante, assim, também nesse dilema, quem que faz as coisas, empresa ou agência e tal, né? Mas quem que a gente tem que ouvir? E esse é um ponto que eu trago muito a questão da diversidade, assim, né? Aqui na agência a gente trabalha bastante a questão da diversidade, e temos cada vez mais falado sobre isso, e a gente começa a perceber quando a gente entra mais a fundo, né? Quando a gente fala de diversidade de uma forma rasa, muitas vezes vai se pensar muito só em questões de gênero, questões de raça e por aí vai. E quando a gente começa a aprofundar nisso, a gente vai entender que, putz, a gente vai ter diversidade de ideias, de perfis de pessoas, diversidade de regional dentro do Brasil, que é do tamanho de um continente, né? Então, as pessoas que estão no Nordeste têm informações diferentes de quem está aqui no Sudeste, que tem forma de uma jornada diferente de quem está no Centro-Oeste, enfim. Quanto mais pessoas a gente estiver pensando, quanto mais pessoas estiverem na mesa na hora de fazer um planejamento, melhor vai ser. Mais ideias a gente vai ter, melhores soluções a gente vai ter criadas ali. E aí, por isso que é importante ter nessa mesa, assim, pensando nisso, pessoas que estão envolvidas em todas as pontas de um problema. Então, assim, quem tem a demanda, então quem que é o cliente que está demandando isso mesmo ali, né? Quem que está do outro lado, então quem vai ser impactado por aquela demanda, quem pode ter alguma ação direta sobre aquela necessidade. Então, assim, quanto mais gente a gente tem na mesa para entender um problema, melhor é. Porque a gente tem muito uma mania, quando a gente fala de comunicação, e quando a gente faz comunicação interna ou publicidade, comunicação externa também, de colocar a pessoa que está no centro do problema, né, que é o público-alvo ali,
só no final do processo. Então, putz, lá na hora que eu vou validar se a ideia faz sentido, ou na hora que eu vou lançar para ver se ficou legal e tal, é que a gente acaba lembrando de, putz, o público-alvo que a gente tinha era esse. E aqui na Dália a gente criou um modelo de diagnóstico que a gente usa aqui de trabalho de diagnóstico de planejamento, que a gente coloca a pessoa que está no centro disso, que é o público-alvo da nossa ação, no meio do processo. Então ela já participa junto com a gente na hora do planejamento. Porque não adianta muito a gente ouvir essa pessoa no começo, saber quais são as dores, saber quais são os desafios, voltar para casa, seja agência, seja empresa, trabalhar tudo num plano pautado naquilo, que como eu falei, hoje as coisas mudam rápido. Pode ser que hoje a pessoa, o público-alvo ali, tenha um problema que amanhã já foi resolvido e você está trabalhando por 15 dias em cima de uma dor que não é mais dor. Se essa pessoa está participando com você desse planejamento, dessa construção toda, você já vai ter essa mudança de rota no meio do caminho. E tem outro ponto além disso, né? A gente ouviu as pessoas, a gente ouviu o nosso público-alvo e trabalhou nisso, nesses problemas para levar lá na frente, e a gente vai validar com ele antes de lançar, beleza. A gente vai levar. Só que às vezes a gente está levando uma solução para essa pessoa, para esse público, que ela está enviesada, ou que vai enviesar essa pessoa. Ela vai chegar e falar assim, putz, eu realmente falei esse problema, o planejamento está bem construído, tá me fazendo acreditar que está resolvendo o meu problema, aprovei. Só que assim, às vezes ele não pensou que aquilo não era o único problema. Então até eu gosto de fazer essa comparação aí com Henry Ford, né? Não sei se vocês conhecem também mais uma que eu também não tenho certeza absoluta se é uma lenda urbana ou se é uma realidade, mas eu acredito que faz muito sentido. Que é que o Henry Ford, quando criou lá a lógica, né, fordista de produção, e estava lançando o Ford T e tal, dizem que ele falou que se ele perguntasse para as pessoas o que as pessoas queriam, elas falariam cavalos mais rápidos, que era como as pessoas andavam. E ninguém ia falar um carro, porque ninguém pensou num carro. Se você está andando de cavalo todo dia, a cavalo todo dia, e quer chegar mais rápido, putz, eu quero me dar um cavalo mais rapidão para eu chegar mais rápido lá. Então, assim, quando a gente faz a comunicação e leva essas informações já lá na frente, às vezes a gente está fazendo isso, a gente não está deixando a cabeça aberta da pessoa para pensar em mais ou para ela estar sentada resolvendo o problema com a gente. A gente está só levando o cavalo mais rápido para ela e a gente nunca vai conseguir parar para pensar no carro, né? Então eu gosto de fazer essa analogia aí com essa questão. E outra coisa que aparece muito, assim, e que a gente tem muito esse desafio, assim, no dia a dia, porque também a gente, ainda bem, né, a gente consegue construir relacionamentos bem duradouros aqui na agência com os clientes, então a gente tem cliente que está aqui com a gente há 7 anos, há 6 anos, há 5 anos e tal, e isso passa muito por, putz, como que eu vou pensar algo diferente, sendo que eu tenho o mesmo assunto do ano passado para trabalhar, né, então, tem um cliente que a gente atendeu o Walmart.com aqui, que depois ele acabou sendo absorvido pelo Walmart, depois deixou de existir como empresa, né? Mas por muito tempo, por 8 anos, o Walmart.com foi uma empresa mesmo, separada do Walmart. E a gente era a gente foi agência de comunicação interna deles por 8 anos. Imagina, né? Lá depois de 5 anos, eles falam, putz, mais um Dia das Mães, mais um Dia dos Pais, mais um hackathon, mais uma Black Friday. Então, assim, em 8 anos, você imagina, a gente fez tudo que a gente podia fazer para eles 8 vezes. Então, assim, a gente precisa sempre buscar um novo ponto de vista, assim. Então, assim, aquilo que eu falei também na brincadeira do Eu Nunca lá, de, putz, sempre funciona assim. Isso eu acho que quase todo mundo que tá aqui já ouviu, né? Você tá chegando na empresa, vamos fazer tal coisa? Não, você não sabe, assim, você chegou agora, mas assim, aqui sempre funcionou dessa maneira, não dá pra gente trazer outro olhar. Isso aqui a gente tentou em 2008 e foi um horror, assim, não vamos tentar de novo. Faz 14 anos que a gente tentou isso e deu errado. Então, assim, se a gente sentar em cima dessas verdades e não buscar novos pontos de vista, né, não buscar novas formas de resolver esses problemas, a gente vai mesmo ficar sempre na repetição de, putz, mais um ano a gente está pensando a mesma coisa porque eu sei que deu certo 7 anos atrás. Cara, vamos buscar um novo olhar, vamos trazer uma nova abordagem para isso. E isso que eu falei, né? Eu falei de diversidade já algumas vezes, mas assim, a dica de ouro para isso também é ter diversidade no time, porque pode ser que em um ano a gente tenha escolhido uma solução de um perfil de pessoa que trouxe um olhar super importante, e no outro a gente já tem uma outra pessoa que possa trazer uma outra vivência. Então, dando um exemplo prático. No Dia das Mães desse ano, quem trouxe quem conseguiu chegar numa abordagem legal para o conceito que a gente criou foi uma mãe que vive numa família tradicional brasileira, ali, digamos assim. Está numa estrutura padrão. Mas pode ser que no outro ano, quem traz uma informação legal
é uma mãe que faz parte de uma família que tem duas mães. Enfim, ou no Dia das Mulheres, pode ser que num ano a gente tenha trazido um olhar de mulher de uma forma, e no outro a gente possa trazer um olhar de uma mulher trans que está passando por outras coisas completamente diferentes e que também conversam com muitas mulheres. Então, assim, quanto mais diverso o nosso time, mais ideias a gente vai ter, mais variedade a gente vai ter, mais olhares a gente vai ter, mais chance de não acontecer aquilo de que às vezes a gente vê que sai uma campanha e alguém fala, nossa, como que alguém aprovou isso? Assim? Como que ninguém parou e barrou uma coisa dessa? É porque provavelmente não tinha ninguém daquele grupo que ia se sentir ofendido ou que ia se sentir impactado com aquilo na mesa trabalhando naquilo. Não passou. Porque às vezes a gente não tem times diversos, às vezes a gente tem um time muito padrão, muito igual, e que não está parando para conseguir pensar em todos os problemas ou não está vivendo na pele o que outras pessoas estão. Então a diversidade ajuda também bastante nisso de, eu estou na mesma empresa há vários anos e eu preciso pensar em ações diferentes aqui para fazer diferente. Então isso é importante. Um outro ponto, né, também que tem aparecido cada vez mais, aí, principalmente nos últimos anos, né, como que a gente pode criar ações que conectem o on com o offline? Isso é uma dúvida bem comum, assim, uma coisa que a gente gosta de falar sempre, sendo o chato da mesa, né, de planejamento e tal, primeiro, qual que é o objetivo dessa integração? Porque, assim, é natural que a gente pense, putz, eu vou fazer uma coisa no digital, eu também quero que vá para o off, ou o contrário. Só que nem sempre precisa. Às vezes é uma ação específica para um público específico que está se dando super bem no digital e que está funcionando e que está atingindo o que precisa ser atingido. Ou o contrário, está só no off e precisa ser só off. Então, assim, em primeiro lugar por que a gente quer integrar? E aí sim, beleza, se a gente entender que putz, tem que ser integrado porque a informação tem que chegar no mesmo tempo para os dois públicos e o público sempre recebe aquela informação na mesma hora, só que um no digital e outro no off, beleza, a gente precisa integrar. Então vamos entender como que a gente faz isso. Pensando em mecânicas de transição, por exemplo, um QR Code. Então, um QR Code leva do offline para o digital, né? Se a pessoa não conseguiu chegar lá no digital, por exemplo, enfim. Tem que entender sempre a raiz da causa, como eu falei, né? Por que a gente precisa fazer essa integração? Para entender, porque a partir do momento que a gente entende essas jornadas desses usuários, desses colaboradores, que a gente entende onde que a gente engaja mais, engaja menos, aí essa pergunta ela vai sair cada vez mais natural, porque no fim do dia, quando a gente, isso que eu falo, né, de pensar as barreiras de fora, quando a gente está na rua, a gente está no carro indo para um lugar, a gente não pensa, putz, eu estou fazendo essa ação agora que ela é digital, agora eu estou fazendo essa ação que ela é offline. É tudo uma coisa só. E quando a gente fala de comunicação interna, é a mesma coisa. É uma coisa só, online e offline. Só que a gente tem diferentes pontos de contato disso. Então, quando a gente entende esse problema todo, essa jornada toda, deixa muito de ser essa pergunta de como que a gente cria as duas coisas, para a melhor maneira de impactar dessa maneira é isso. Fica claro, fica nítido de entender. E aí, obviamente, mais uma vez, fazendo propaganda aqui dos nossos parceiros, usar plataformas como o Dava acabou ajudando muito bem isso, porque está no digital, mas você consegue conectar, por exemplo, com QR Code, com outro tipo de ação, levar isso para fora também, né? Então, é uma maneira de você entrar na jornada do colaborador de uma maneira muito simples, né? Com menos interrupção, né? Quando a gente fala eu aprendi na publicidade, né, na faculdade de publicidade isso, que a gente tem que entender, quando a gente pensa uma ação, quando a gente pensa alguma ação de comunicação, a gente tem que pensar que a gente é sempre uma interrupção chata no programa de quem está fazendo. Então, assim, se você está vendo uma revista, o anúncio é a parte que você não quer saber, você quer pular o anúncio. Se você está no YouTube, eu morro de raiva com os anúncios de 5 segundos que eu não posso pular. Eu quero pular logo. Quando a gente estava vendo televisão, a gente odiava que tinha quando chegava a hora do comercial, bem na melhor parte do filme ou da novela. Então, assim, a gente tem que entender sempre, a partir desse ponto, que assim, a gente é uma interrupção chata na vida das pessoas. Como que a gente torna isso um pouquinho menos chato e um pouquinho menos impactante naquela rotina e naquela jornada de quem a gente quer se comunicar, né? E aí a última pergunta que acontece bastante é como que a gente consegue estruturar um planejamento ali, um cronograma contínuo para uma plataforma de comunicação interna, né? Então, assim, falar um pouquinho de planejamento anual, como eu falei um pouco antes, é uma das maneiras, porque a gente vai conseguir pensar no todo, né? Então a gente vai olhar para o todo e depois a gente vai agindo no micro. Então, assim, a gente vai planejar o ano, mas a gente pode ir acompanhando isso, sei lá, trimestralmente, por exemplo, se ainda faz sentido. E já ir olhando lá para frente. Então, a gente não precisa. Quando a gente planeja agora em dezembro, o ano de 2023, a gente não precisa esperar chegar em novembro do ano que vem para perceber que a ação que a gente tinha planejado para dezembro não fazia mais sentido.
A gente pode estabelecer uma rotina de revisão desse plano trimestralmente e já perceber em março ou abril que o que a gente tinha planejado lá para novembro já não faz mais sentido, o que a gente tinha planejado para julho não faz mais sentido porque uma meta específica da empresa foi batida em março, era uma meta para o ano, sei lá, estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Mas, enfim, que algo já foi atingido muito antes e que não faz mais sentido fazer ações relacionadas àquilo, ou pensar em alguma campanha específica. Enfim, eu enxergo que essa é a maneira de você conseguir estruturar uma plataforma que ela tem um planejamento, mas ela muda, ela é viva, né? A gente faz isso muito quando a gente trabalha com redes sociais, por exemplo, né? Trabalho de social media, que a gente faz? A gente entra, faz um diagnóstico, entende que editorias que a gente vai trabalhar, quais são os tipos de conteúdo que a gente vai trabalhar, identidade visual e tudo mais. Isso vale para a comunicação interna também, tá? E a gente define aquele plano e começa a trabalhar entendendo que aquela é a comunicação que a gente vai fazer por 6 meses ou um ano. Só que isso é revisto mensalmente, trimestralmente, para entender se aquela editoria está fazendo sentido, se aquele tipo de conteúdo está fazendo sentido, se aquele canal, quando a gente fala de comunicação interna, ainda conversa com as pessoas ou impacta elas da maneira que a gente esperava. Então, essa é a melhor maneira, assim, você ter o norte do ano e ir trabalhando pontualmente e sempre lembrando, né, em parceria e alinhado com a estratégia do negócio. Então, as metas da empresa foram revistas, os objetivos que podem mudar, a gente precisa estar alinhado com isso. Então, do mesmo jeito que a gente vai chegar em novembro e dezembro e entender com o board da empresa para onde que a gente precisa ir, o que a gente precisa comunicar no ano que vem, não dá para a gente voltar a falar com eles só em dezembro do ano que vem de novo. A gente vai estar em contato com eles constantemente para entender o que mudou, senão a gente vai fazer um trabalho que vai ser facilmente descartado depois, né? Bom, e agora, um dos pedidos que a gente recebeu aqui para esse workshop era que a gente trouxesse um pouquinho de ferramenta. E aí, assim, claro que esse é um momento, para mim, como planejador, é um momento até um pouco delicado, tá? Porque, assim, o que eu entendo disso daqui, né? Eu acho que o planejamento, na minha visão, não tem receita de bolo. Então, assim, como eu falei, eu não vou aqui chegar e falar essa é a única forma de planejar que você tem, ou essa é a melhor absoluta forma de você planejar o seu ano que vem. Eu enxergo que cada empresa, cada pessoa, cada time funcionam de uma maneira diferente e tem que achar o seu caminho. Então, por exemplo, isso até era até um desafio quando eu tinha. Hoje eu tenho um head de estratégia aqui na agência, né, que é o Thiago, que é a pessoa que está com as pessoas de planejamento abaixo dele. Mas quando eu trabalhava com as pessoas de planejamento diretamente abaixo de mim, eu sempre tive uma dificuldade que eu faço cada planejamento de uma maneira diferente. Assim, eu não parto de uma base. Para mim, cada planejamento é um planejamento diferente. Então, cada cliente é diferente do outro, cada desafio é diferente do outro. Então, eu não tenho uma base, e eu sei que tem muitos planejadores que têm, e eu não estou criticando isso, tá? Só estou falando que não é a melhor forma que eu trabalho, não é a forma que melhor se adapta para mim. Então, assim, eu não tenho um molde ali de falar, putz, começa assim. E aí, quando as pessoas vinham trabalhar comigo diretamente no planejamento, falavam, tá, por onde que eu começo? Cara, pensa, qual que é o desafio, qual que é o público, o que a gente tem que resolver, aí você vai chegar, porque eu não tenho um framework para isso. Mas eu trago duas frentes aqui que eu acho que são legais para vocês e que dentro do formato que vocês possam trabalhar planejamento ou se organizar para pensar num planejamento, vocês conseguem adaptá-las também para o negócio de vocês. E o primeiro, assim, é que quando a gente fala de um planejamento, é que a gente tem que ter o briefing muito claro, assim. Então, assim, como eu falei lá, que um dos objetivos é ter os pilares do que a gente precisa ter como comunicação, precisa ter clareza nas informações, nos desafios que as áreas ou que a empresa demandam da gente. Isso é ter um briefing bem feito, isso é ter um briefing completo, né? Então, assim, quem que é o público que a gente quer atingir no detalhe? Qual que é o desafio que a gente quer resolver, tendo exatamente ali muito claro qual que é o desafio e as causas dele, né? Qual que foi a forma, a estratégia que a gente está pensando trabalhar, que tipo de canal que a gente tem hoje, quais que a gente pode criar. Enfim, a base, o início de tudo ali é ter um bom briefing para aquela ação. Eu trago um exemplo aqui que é uma referência de publicidade, mas que funciona muito bem para comunicação interna, de briefing criativo, e aí vai ficar o link aqui, acho que a Ju depois deve compartilhar com vocês a apresentação, ou enfim, se vocês conseguirem pegar daqui da gravação, mas que é um template de briefing criativo muito interessante, que vocês podem usá-lo
tanto para brifar uma agência que vai ajudar vocês com planejamento, como para brifar o time de vocês mesmos que vai pensar nesse planejamento e tudo mais. Depois, então, a apresentação que a Ju vai compartilhar vai vir com o link para vocês, tá? Nicole, tem alguma pergunta? Levantou a mão, talvez tenha. Não, levantou a mão sem querer, perdão. Beleza, imagina. Então, como eu falei, não é... Acho que esse é o único ponto, talvez, da receita de bolo, assim. É começar por um bom briefing, que a gente precisa ter todas as informações claras. Ali, dali em diante, isso vai ser resolvido, como vai ser trabalhado, aí já é outro papo. Bom, e aí, dito isso, né, de que não tem uma receita de bolo, de que o início tem que ser sempre pelo briefing e tal, a gente desenhou aqui um modelinho de planejamento de comunicação interna em 10 passos. Eu acho que é um bom guia para vocês começarem a entender, e aí vocês vão entender que dentro de cada passo que a gente está dando, que a gente está trazendo aqui, cabem 1000 formas de trabalhar dentro dele. Então, ali é onde eu entro com a parte de que não existe uma receita de bolo. O passo que eu estou trazendo aqui, ele tem que acontecer, porque senão provavelmente vai dar algum ruído lá no final. Mas como você vai trabalhar dentro desse passo, aí sim, é uma forma de você entender melhor como que isso funciona para sua empresa e tudo mais. O primeiro passo é ter claro um objetivo. Então, seja no briefing, se você começar fazendo o briefing, você já matou esse passo 1, você já resolveu ele, que vai ser, eu tenho muito claro qual é o meu objetivo, o que eu preciso resolver. Então, isso daí já está facilmente resolvido. O segundo passo é entender o desafio. Então, aquilo que eu falei do Einstein, né, de 55 minutos dentro de 1 hora para pensar o desafio, para entender quais são todas as nuances que ele tem, para entender qual que é o público, como que eu trabalho com ele, qual que é a jornada desse público e tudo mais. Então, assim, entender esse desafio a fundo é super importante nesse passo 2, tá? O terceiro passo é definir o público-alvo e entender sua jornada. Então, vocês vão ver que é meio que um resumo do que eu falei até agora, mas porque é importante a gente bater nesses pontos e ter eles claros na hora num processo, numa linha de raciocínio ali e de trabalho para a gente ter, tá? Então, o terceiro é esse, definir o público-alvo e entender sua jornada. Aqui tem um exemplinho besta aqui, mas que é quando que a publicidade tradicional vai para o digital, né? Então, usando um QR Code dentro de uma estação de metrô, só que a estação de metrô não tem acesso à internet e nem pega o 4G. Então, você está só transferindo uma coisa de um canal para outro canal que não faz nenhum sentido. Então, precisa entender o público-alvo, entender essa jornada para não fazer para não cometer esse tipo de erro, tá? O quarto é levantar hipóteses. Então, assim, depois que tem o problema claro, a estratégia que você quer trabalhar, o público-alvo, você pode começar a levantar algumas hipóteses para tentar validá-las depois, tá? E não o contrário. Então, como eu falei também lá na brincadeira do eu nunca no começo, muitas vezes a gente traz a hipótese já antes de saber o problema, antes de entender o público, antes de entender o desafio, e aí a gente trabalha tudo num planejamento só para tentar resolver aquilo. Então, vou dar um exemplo aqui. Então eu tenho a hipótese de que os colaboradores não estão recebendo a mensagem porque eles não abrem e-mail. Então, beleza. Se eu começo com essa hipótese já do começo, eu vou assumir que o meu desafio é matar o e-mail. Então, assim, putz, o meu problema é esse, as pessoas não abrem e-mail, por isso que elas não têm informação. Só que se a gente não entendeu a jornada, se a gente não entendeu se de fato elas não estão abrindo e-mail, se a gente não tem métrica para mensurar isso e tudo mais, talvez a gente esteja trabalhando em cima de uma hipótese que vai chegar lá no final e não é isso. As pessoas estão acessando o e-mail sim, elas só estão achando muito longo, ou elas não estão, ou, sei lá, o e-mail, elas não estão acessando o e-mail porque está caindo no spam, sei lá. Pode ter N problemas, aqui eu estou dando um problema fictício, besta, mas que dá para entender isso. Às vezes a gente começa do fim, querendo validar uma hipótese, e isso enviesa totalmente toda a parte de pensamento e de pesquisa que tem que vir antes disso, tá? Então aqui sim, depois de entender tudo isso, você vai levantar algumas hipóteses e aí definir a estratégia para resolver esse problema. Então aqui, putz, você vai casar o objetivo que você tem com a estratégia, com tudo que você aprendeu e que você entendeu que precisa resolver naquele ano, pensar o cronograma de ações, os canais que você vai trabalhar, aí você começa a caminhar já um pouquinho mais para o lado criativo, do mote, do conceito, até depois para frente e para a criação. Mas aí sim, depois de entender tudo isso, é que você vai definir a estratégia, e não vir com uma estratégia antes de entender o todo, que também é uma coisa bem comum de acontecer, que a gente vê bastante. Não, esse ano a gente vai usar essa estratégia porque eu acho que é a certa. A gente não pode achar muita coisa, né? A gente tem que ter mais certezas, e para isso a gente precisa entender tudo. O sexto passo é uma indicação de vai dormir, e é isso mesmo, assim, porque quando a gente faz planejamento,
a gente tende a mudar de ideia ou perceber coisas que a gente não percebeu antes. Então, assim, putz, pensamos nisso, beleza, tá aqui fechado, vamos deixar, amanhã a gente vê de novo. Daqui 2 dias a gente olha para ele de novo e repensa e vê se está certo, se ainda faz sentido. Porque no meio disso a gente vai ter novas referências, vai ter novas experiências, vai pensar em outras coisas, vai ouvir coisas de outros colaboradores que a gente não tinha considerado no plano, vai olhar para uma ideia, para uma estratégia e vai achar ela ruim. É normal, a gente muda de ideia. E quando a gente não tem tempo para fazer isso, a gente não tem esse tempo de maturação, de deixar de ir dormir e deixar a ideia lá descansar para depois a gente olhar para ela de novo. Então, por isso que é importante também ter prazo para isso. E aí, quando você acordar, ou quando você for mexer nisso de novo, pode reescrever, porque certamente você vai ter mudado algumas ideias. Então, algumas coisas vão mudar, e aí sim você reescreve para seguir adiante para o passo 8, que é o da validação. Aí aqui, aquilo que eu falei, né? Se a gente tem no meio do processo já uma pessoa que é parte daquele problema, que é impactada por aquele problema, e consegue participar do todo, vai chegar nessa fase de validação já muito mais pronta e muito mais certeira de que vai estar certo, de que vai fazer sentido aquele planejamento que a gente chegou. E aí sim a gente vai poder ir para criação, para conteúdo, para criar conceito, enfim, para todos os outros lados, mais mão na massa ali de criatividade, porque a base estrutural ali do planejamento e das ideias já vai estar muito clara, validada, vista e revista, deixado lá descansar para rever, então isso vai estar muito mais robusto, tem muito mais chances de ser mais assertivo no final do processo, tá? E aí, como eu falei, um ponto super importante, né, depois dessa validação, é a mensuração. Então, assim, hoje não existe a gente pensar numa ação de comunicação interna, num plano de comunicação interna, seja anual, seja pontual, sem a gente falar de mensuração, sem a gente pensar como é que a gente vai mensurar isso. Né? A gente tem que ter, putz, o canal que eu uso não tem mensuração. Vamos pensar, vão mudar esse canal para usar um que tenha mensuração? Vão mantê-lo porque é importante, mas plugar um outro canal que a gente consiga ter mensuração? Ou dá para manter esse canal e trazer alguma ferramenta? Então, por exemplo, putz, eu não posso mandar, dando um exemplo aqui, sei lá, de e-mail marketing. Não posso mandar e-mail marketing de fora, tem que sair do meu Outlook aqui para a empresa inteira. Tá bom, então você não vai conseguir usar um disparador de e-mail marketing que te dá métricas, mas talvez você consiga plugar algumas ferramentas que existem aí, que a gente consegue plugar isso dentro de um Outlook, e ele vai te dar métricas parecidas com a de um disparador. Então, assim, mais uma vez, não vamos sentar em cima do, putz, não dá pra gente mensurar, aqui a gente não tem como, sempre foi assim, nunca aprovaram tal coisa. Não, vamos buscar, porque quanto mais a gente conseguir mensurar, corrigir as nossas ações em cima desses resultados que a gente tem, melhor a gente vai entregar e mais verba a gente vai ganhar das empresas, né, para trabalhar. Então, porque se a gente estiver dando resultado como time de comunicação interna, mais a gente consegue provar o nosso valor, provar que a gente é estratégico para o negócio, e trazer isso para o dia a dia, enfim, e conseguir mais budget, mais ações para fazer. E aí, depois de tudo isso, Márcia, tem uma que chama banana... Gente, me fugiu o nome aqui. Vamos ver se alguém lembra disso, de alguém que está participando aqui. Se não, até o final da conversa, quero que a gente abrir para um bate-papo, eu penso. Banana Tag, obrigado, Fá. A Fá trabalha aqui na Dali comigo. Banana Tag é uma API que você consegue plugar ali no Outlook, no Gmail e tal, e conseguir insights disso. Então, é um dos caminhos, imagina, Marcia. Então, assim, como eu falei, às vezes a gente nem sabe que existe, vamos pesquisar, vamos trabalhar juntos nisso, que a gente chega em formas de mensuração que às vezes podem não ser as mais avançadas, podem ser as mais... as ideais, talvez, mas é aquilo, feito é melhor que perfeito. O mínimo que a gente tiver de dados para gerar, para entender o que a gente está fazendo, para entender o nosso trabalho, já é um mínimo, já é melhor do que nada. Então, vamos nessa evolução até chegar em métricas como o Dialog, por exemplo, que tem lá um dashboard com um monte de informação para vocês. Mas é importante ter isso antes de lançar uma ação, antes de definir que esse vai ser o planejamento do ano, que essa vai ser a estratégia, tá? Então, esse é um passo a passo, são 10 passos, assim, que eu gosto de trazer, e aí, como eu falei, esses passos, eles precisam acontecer. Pode ser que um passe por cima do outro, que um seja conectado com o outro, isso faz parte, tá? Mas é importante que vocês tenham eles em mente, que vocês precisam passar por eles, porque eles são importantes na hora de fazer um planejamento. E aí, dentro de cada um, como eu falei, a forma como você vai
fazer a pesquisa, a forma como você vai entender o seu público, se, putz, eu tenho braço e eu consigo fazer uma pesquisa rápida com 10 pessoas em cada planta que eu tenho aí espalhada pelo Brasil. Putz, show de bola, vamos fazer. Ah, eu não tenho braço, sou uma única pessoa, mas eu conseguiria mandar um e-mail aqui, uma mensagem para 5 pessoas importantes. Beleza, é a forma que você consegue. Então, assim, adapta isso à sua rotina, mas não deixa de fazer aqueles 10 passos, porque eles são importantes para conseguir chegar num planejamento de uma maneira bem estruturada e legal. E aí, para fechar, eu vou trazer algumas tendências de comunicação, né? Papos aí que estão acontecendo, coisas que são relevantes hoje em dia, para a gente pensar, já que a gente está nesse momento de planejar e de entender o ano que vem, são tendências e algumas já deixaram de ser tendências, já são realidades, mas ainda são muito fortes no dia a dia. Só antes de ir para a parte de tendências, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer trazer um olhar diferente? Putz, quando eu faço planejamento, eu faço de uma outra maneira. Eu nunca fiz tal coisa, eu queria fazer, queria entender. Não sei, alguém quer contribuir com alguma coisa aqui além do que eu trouxe? Eu queria trazer, até porque eu preciso sair daqui a pouquinho, mas eu queria trazer uma percepção, Marcelo, principalmente olhando aqui para os nossos clientes, né? Para quem não me conhece, eu sou daqui da Dialog, da área de estratégia e comunicação interna. E aí, acho que pontos muito interessantes que você trouxe, principalmente sobre como fazer o mesmo de forma diferente. E aí eu fiquei pensando e lembrando dos clientes falando, mas eu tenho uma equipe ou uma equipe de 2, como que eu vou trazer essa diversidade para minha área? E aí, na minha percepção, por isso que faz tanto sentido a gente construir, por exemplo, um planejamento anual, em que a gente pode fazer eu não preciso construir um mega de um planejamento já desdobrando as ações. E aí acho que faz muito sentido a gente fazer essa análise, né, do que eu quero para o meu ano, do qual é o projeto que eu vou dar bastante destaque. Então, como você comentou, por exemplo, eu vou fazer um grande projeto de diversidade e inclusão, ou esse ano a gente precisa dar foco para sustentabilidade, que tem tudo a ver com o nosso negócio, enfim. Trazer os temas macros, estruturar como que isso vai ser feito, inclusive para eu conseguir captar budget, né? Para eu mostrar ali para quem aprova o meu budget do porquê que eu preciso desse valor, e aí procurar essa diversidade em equipe, não dentro de casa, porque às vezes a gente realmente não tem, mas conseguir o orçamento para conseguir trazer isso de fora, né? Então, aqui dentro da Dialog, a gente tem agências parceiras, inclusive Dali é uma delas, né, que está aqui com a gente, trazendo todo esse workshop super bacana. Então, é importante, sim, a gente conseguir se organizar para mostrar para as nossas áreas que aprovam o nosso orçamento do porquê que eu preciso de budget para ter alguém de fora me ajudando a pensar diferente. E o quanto pensar diferente traz resultados positivos para a nossa área de comunicação. Então, acho que isso é uma percepção bem bacana, além de, obviamente, todas as outras milhões de coisas interessantes que você comentou, acho que é uma percepção muito importante do porquê que eu preciso também focar no meu planejamento anual. Isso está diretamente relacionado aos resultados que eu vou ter ao longo do ano todo, né? Sim, perfeito, Nicole. E acho que tem um ponto interessante que você falou também nessa questão da equipe, né? Que eu comentei que realmente a gente sabe, comunicação interna está ali sempre batalhando e tal pelos budgets e por time e tal. Mas o ponto é que quando a gente pensa de fato, por que isso acontece, essa questão essa dor da equipe, né? Porque, putz, eu sou a comunicação interna e eu preciso comunicar coisas sem contar para ninguém. Eu preciso manter aquele segredo que só vai ser comunicado quando a campanha for lançada. E às vezes não precisa, sabe? Às vezes você está fazendo uma campanha de Copa do Mundo. Tipo, os colaboradores já sabem que vai ter alguma coisa de Copa do Mundo. Você não precisa ter o maior segredo do mundo. Então, se você é uma equipe e você não tem, por exemplo, essa diversidade para trabalhar, cara, levanta, vai lá, pega uma pessoa do comercial, pega uma pessoa da fábrica. Chama os influenciadores, né? Chama os influenciadores, os embaixadores internos, enfim. E você vai falar, olha, isso aqui é um grupo de confiança, tá? É uma ação de comunicação interna que vai ser lançada daqui tantos dias. Eu quero manter um certo segredinho e tal, mas assim, me ajuda a pensar melhor, me ajuda a expandir minha cabeça. Então, eu acho que essa lógica da equipe, eu sei que é uma dor, porque de fato tem muito trabalho a se fazer, mas às vezes se a gente abrir um pouquinho essa cabeça para mais gente pode vir aqui me ajudar, eu não preciso trabalhar tudo 100% no sigilo, você consegue ampliar o seu time, no mínimo que seja com ideias, sabe? Fora que as pessoas que participam vão querer participar mais, vão querer te ajudar com outras coisas. Então é uma forma de dar uma hackeada no sistema e conseguir ali mais headcount para a sua equipe, trabalhando com mais gente que já está ali disposta a ajudar, né? Acho que é uma forma interessante.
Beleza, acho que a Márcia quer falar alguma coisa. Vamos lá, Márcia. Tudo bem, prazer. Eu sou a Márcia, eu também sou de uma agência, o Grupo 1000, e, na verdade, eu queria ver um pouquinho, assim, do seu olhar do seguinte, a gente está falando de planejamento, né, planejamento das empresas, no caso, né, das áreas de comunicação interna. E aí, qual é o seu olhar no sentido do seguinte, o quão a gente precisa, né, uma agência precisa ser incluída nesse planejamento, o quão a gente participa de um planejamento estratégico nesse sentido e nos planejamentos pontuais, né? Porque eu acho que esse planejamento anual, a gente, naturalmente, eu acho que a gente está um pouco de fora, a gente acaba não sendo muito incluído nisso. Eu queria um pouquinho do seu olhar nesse sentido, se deveria acontecer mais, ou é mesmo um papel mais da empresa mesmo, e nessas ações pontuais, né? Nesses planejamentos pontuais. Porque acaba, quando chega para a agência, chega uma demanda mais, não vou nem dizer redonda, porque ela chega quadrada, né? Mais assim, a gente recebe uma demanda, às vezes, bastante pontual, no sentido de que a gente não tem espaço de pensar o planejamento, de pensar se, de fato, essa é a melhor solução para esse problema ou para essa dor, né? Enfim, queria ouvir um pouquinho de você. Sim, beleza. Prazer, Márcia. Assim, ao meu ver, uma das palavras que define, que posicionam, né, que é o posicionamento da nossa agência, né, da Dali, é colaboração. Então, aqui, assim, a gente gosta muito de trabalhar 4 mãos com o cliente, assim. Então, ao meu ver, na minha percepção, a melhor forma é todos esses planejamentos, seja anual, seja pontual, ser trabalhado a 4 mãos. Então, ser trabalhado num formato híbrido, digamos assim. O mais comum, acho que o mais comum mesmo é a empresa desenhar esse plano anual sozinha e depois vir para a gente com demandas específicas. Então, agora pontual, eu preciso disso, pensa numa ação, numa campanha tal. Mas é o que você falou, às vezes a gente não vai ter lugar para conseguir trocar, ou às vezes a gente vai olhar e entender que aquilo não é necessário. Então, assim, quando a gente consegue entrar na hora do planejamento anual, e uma coisa que é importante dizer também não acho que o formato ideal seja só a agência fazer, tá? Eu acho que, de fato, o melhor é os dois juntos. Porque tem informações, tem entradas em alguns grupos, em algumas informações, diretorias, enfim, que só quem está dentro da empresa vai ter, que a agência não vai ter, e conhecimento mesmo, né, da empresa, do colaborador e tudo, que só quem está dentro da empresa vai ter. Então, ao meu ver, o melhor formato é ser compartilhado, é trabalhar 4 mãos, é a agência sentar com o cliente ali e falar, não, vamos fazer isso juntos, trazer, sim, muita referência de mercado, que a agência acaba conseguindo ter visão de diferentes clientes, de diferentes segmentos, enfim, trazer uma visão um pouco mais ampla e juntar isso com todo o conhecimento e sabedoria mesmo da empresa que o time da empresa tem, né? Então, para mim, esse é o melhor formato, assim, esse é o formato ideal, é da onde saem os melhores resultados, ao meu ver, é quando todo o plano consegue ser trabalhado junto, agência e empresa. Legal. Acho que é bem isso, né? Eu acho que quando a gente eu acho que o planejamento anual, ele tem muito mais concentração na empresa e a agência entra como... Eu acho que colaboração é a palavra-chave, como você falou, mas eu acho que a gente tem um comando maior da empresa, né, do corporativo, no planejamento estratégico, no planejamento anual, e quando a gente tange o planejamento pontual, eu acho que vai partir muito mais da agência, mas esse contraponto, esse a 4 mãos é importantíssimo para que você entenda a viabilidade, entenda a realidade, troque ideias e que seja mais viável, porque senão você acaba, enfim, gerando ideias que não são plausíveis, né? Que não são, enfim, compatíveis com aquela empresa. Principalmente num começo de trabalho, você está começando a entender. Então, é bem isso mesmo. Valeu. Perfeito, imagina, obrigado a você. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer trazer algum ponto aqui, alguma dor, dificuldade aí na empresa? Fala, não, que o Marcelo está falando é besteira, aqui na minha empresa eu jamais vou conseguir fazer isso. Alguém? Acho que não. Beleza. Todo mundo de acordo. Sim, então, beleza. Então, bora lá, falar um pouquinho dessas tendências nessa parte final aqui, desse bate-papo. Coisas que são
que, ao meu ver, são importantes, né? Então, a primeira tendência que eu gosto de falar aqui, de trazer para esse ano, é pensar como uma pessoa de marketing. Então, eu já falei um pouquinho disso, né, sobre essa importância da gente usar coisas que muitas vezes a gente usa na publicidade ou na comunicação externa, e não é puxando sardinha porque eu sou publicitário, mas porque eu acho que essa distância mesmo entre as experiências que a gente pensa para um consumidor, elas fazem sentido hoje quando a gente pensa numa experiência de um colaborador também, né? Então, muitas vezes a gente pensa dentro de uma empresa, né? Tem casos raros que a comunicação interna fica junto do marketing, né? Geralmente fica com RH, fica em outras diretorias, mas às vezes, por exemplo, quando está junto com o marketing, que o marketing está pensando em tecnologias, em canais novos, em um monte de inovação para falar com o público, e a comunicação interna não, ela está ali nos canais, nos formatinhos padrão dela, de trabalhar a comunicação interna, tá? Então, assim, uma forma de trabalho para olhar e se espelhar. Como que a gente produz experiências melhores para os nossos colaboradores, sabendo que eles também são os nossos primeiros clientes, né? Então, assim, o nosso colaborador tem que comprar a nossa empresa, né, antes de mais nada. Então, assim, por que se o nosso colaborador precisa ser o nosso primeiro cliente, por que a gente não pensa nele também com essa cabeça de inovação, de disrupção, que muitas vezes a gente pensa para o cliente e para o colaborador não, né? Então, fazer aquela quebra mesmo do que a gente brincou ali que no grupo da família você escreve VC e chega no comunicado da empresa e está chamando de Vossa Senhoria. Então, como que a gente faz essa quebra, considerando que os colaboradores são pessoas normais atrás do crachá e que elas também querem ter experiências relevantes, querem ser impactadas pela marca que elas trabalham e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto, né? Como que a gente aproxima esse pensamento desse outro departamento que está sempre olhando para coisas novas e para inovação mesmo. O segundo é que, acho que é natural a gente entender que a gente vive essa era das verdades fluidas, mas a gente tem que trazer isso para dentro da empresa, né? Essa comunicação 4.0 que a gente está vivendo também é uma época de crise de confiança, né? As pessoas não confiam em mídia, no governo, era de fake news, enfim, tem uma série de fatores aí que tornam essas verdades mais fluidas e que tornam essa crise, que destacam essa crise de confiança. E hoje tem vários estudos que mostram que as pessoas confiam muito mais em empresas, em algumas empresas, do que em governos, do que em outros meios de comunicação, e, lógico, confiam muito em pessoas, né? Quando as pessoas estão levando esse tipo de informação adiante. Então, a gente tem que entender que hoje a gente está vivendo essa época da verdade. Então, aquele diretor, aquele presidente que ainda acha que não tem que falar de tal assunto, porque deixa ele velado, não coloca ali na rede social corporativa, não divulga isso, esse cara tem que entender que tá errado isso, assim, que as pessoas já sabem, as pessoas já estão falando. Por que a empresa não está falando sobre isso com elas? Por que a empresa está se fingindo de morta, enquanto ela deveria, sim, destacar um assunto que está todo mundo falando, sabe? Então a gente tem que ser a área que comunica tudo o que está acontecendo e comunica a verdade, que não esconde. Então, por isso que eu falei ali, quando eu comentei com a Nicole da questão da equipe e tal, que, cara, o que você está trabalhando na comunicação interna, provavelmente as pessoas já estão esperando. A não ser que seja algo muito estratégico, muito, sei lá, uma mudança de rumo que a empresa tomou, algo muito fora do que é esperado, do que as pessoas estão vendo, né? Algo que está muito fora do que as pessoas estão vendo, as pessoas já estão esperando, as pessoas já sabem que vai ter bônus se você já tem definido que no mês tal você paga o PLR, que no mês tal você tem avaliação de desempenho. Então, assim, por que você está fazendo um negócio super escondido para lançar um momento lá de revisão, de avaliação de desempenho? As pessoas estão esperando já, sabe? Coloca alguém junto para fazer com você, entende como é que essas pessoas querem ser impactadas por isso. Ah, putz, não vai ter PLR. Provavelmente a empresa inteira já sabe porque sentiu durante o ano que o resultado foi ruim. Então, assim, chama alguém que vai ser impactado, que vai ficar bravo de não receber o PLR, para sentar na mesa com você e falar assim, beleza, eu sei que você tá bravo, que você não vai receber, mas assim, como que a gente consegue comunicar isso da melhor maneira, para você não se sentir que eu tô sendo um bobão de contar para você que você não ganhou PLR, tá bom, já sei, e como que isso te irritaria menos? Senta do lado dessa pessoa para conversar, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que verdade é tudo mesmo e que as pessoas já sabem, já estão esperando muitas das coisas que a gente vai comunicar. O terceiro ponto é a questão do foco permanente no bem-estar, né? Isso foi escancarado, né, em 2020 por conta da pandemia, do Covid, mas de lá para cá, assim, hoje é impensável você pensar
você ter uma empresa e não ter nenhuma ação voltada para isso, ou você não ter isso em pauta, o bem-estar das pessoas, né? Então, assim, a gente falou e fala cada vez mais, né, de burnout, de crises, de esgotamento por quantidade de trabalho, né, do quanto que as pessoas terem ficado em casa sem fazer exercícios, quanto que isso prejudicou todo mundo, as pessoas trabalhando mais, enfim. Hoje é impensável você ter uma comunicação interna que não se preocupa com o bem-estar das pessoas. E claro, como eu falei, não é só a comunicação interna, não é só a gente falar sobre e tal, a gente tem que ter ações para isso, e aí é onde a gente entra com a parte estratégica de conseguir estar próximo das lideranças, de conseguir estar próximo de quem assina o cheque ali, para conseguir ter essas ações e comunicá-las da melhor maneira, né? E além disso, a gente tem que pensar também na nossa forma de comunicar. Então, assim, o quanto que a forma que a gente está falando, quanto que a gente está impactando as pessoas. Então, se é a melhor maneira de contar uma coisa, se é o melhor dia, né? A gente tem, por exemplo, dentro de uma lógica de RH ali, né, que não se manda pessoas embora na sexta-feira, né, não se faz demissão na sexta-feira, por exemplo, porque, né, você vai desgraçar o final de semana da pessoa e tal, a gente tem que trazer esse tipo de pensamento também para a comunicação interna. Então, a gente precisa comunicar um negócio, sei lá, que não bateu o PLR na sexta-feira às 4 da tarde, sabe? Tipo, deixa para segunda, deixa a pessoa passar o sábado, esse sábado e domingo, pelo menos, acreditando ainda. E não é enganar, é só você pensar que o que você está fazendo vai impactar no bem-estar de alguém. Então, assim, quando a gente fala de frequência, né, então, a gente manda e-mails o dia inteiro, constantemente, fora de horário, enfim. Vamos pensar nesse tipo de comunicação que a gente está fazendo e o quanto que isso impacta no bem-estar, que a gente precisa, sim, se preocupar com as pessoas e ter isso constantemente em atenção, né. Aqui eu já falei um pouquinho, mas é uma das tendências que todos os estudiosos aí estão citando, então, que a estratégia precisa estar conectada com essa análise, né? Então, assim, para a gente conseguir que a comunicação interna mostre o seu valor, que ela seja enxergada como estratégica, que ela consiga mais budget, como a gente falou, a gente precisa ter essa mensuração e esses dados na mão na hora que a gente vai desenhar a estratégia, porque isso vai ajudar a gente a conseguir mais resultados e aprovar o trabalho que vem sendo feito, quanto que isso impacta na empresa como um todo, no bem-estar da empresa, no clima, nos resultados, em tudo, né? Então, essa estratégia precisa estar conectada à análise. Outro ponto é a comunicação mais imediata e pessoal, né? Então, também, falando daquelas barreiras que caíram, que eu falei, hoje a gente está acostumado com as pessoas que estão no TikTok ali. Então, elas estão vendo o TikTok rodando ali o dia inteiro, uma timeline sem fim, vendo vídeos que passam informação de forma super rápida, vendo dancinhas, vendo uma série de coisas. E a gente precisa aproximar nossa comunicação desses formatos que as pessoas estão acostumadas e que as pessoas estão recebendo informação na vida delas, senão a gente vai ser só mais uma interrupção chata, estando a pessoa dentro do escritório ou não. A gente precisa pensar como que a gente entra de uma forma mais natural na forma em que as pessoas estão acostumadas a receber comunicação. Então, acho que aqui é um recado para a gente repensar canais, repensar a plataforma de comunicação, né? Então, quais canais que a gente trabalha hoje, eles fazem sentido ainda, as pessoas engajam por lá, a gente está sendo interrupção chata, vamos usar mais um ou outro canal. Essa revisão de canais e de plataforma de comunicação é um tema que eu gosto muito de falar, assim, que eu gosto muito de fazer quando chega esse tipo de desafio aqui na agência, porque é de fato uma preocupação de olhar assim, o que você está fazendo, o que está impactando, o que não está impactando e como buscar novas formas, né? É super, super importante, super relevante fazer essa avaliação sempre. Aí mais uma, né, como eu falei, os influenciadores internos, né, o que antigamente a gente chamava de rádio peão, agora ganharam peso e importância, são os influenciadores internos. Então, eles existem nas redes sociais, eles também existem na empresa. Isso pode ser, você pode trabalhar isso criando canais para que eles criem conteúdo só dentro desse canal ou desse, sei lá, pensando no Dialog, por exemplo, de uma aba que seja só para embaixadores se comunicarem, só para embaixadores trazerem assuntos. Ou, putz, por que a gente não traz uma galera que fazia uma comunicação antes super robusta e chata, para tentar lançar um desafio de fazer isso em formato de vídeo, estilo TikTok? Enfim, vamos usar esses influenciadores internos, trazê-los para o nosso lado da comunicação, porque a gente consegue amplificar muito a nossa mensagem, e chegar em mais pessoas que às vezes estão achando lá que tudo que vem da comunicação interna é chato. Mas se um amigo meu que trabalha comigo, que eu sei que é super descolado, que conversa com todo mundo, que transita super bem em todos os níveis da empresa,
deixa eu ver o que ele tem para me oferecer. Às vezes a mensagem vai ser a mesma que a comunicação interna passaria por um canal oficial, só que de uma maneira muito mais fácil passada e aproveitando esse poder de influência que esses influenciadores internos têm, né? Porque eles são sempre vistos como pessoas que estão por dentro de tudo que está acontecendo, que tem as informações, né? As pessoas gostam de ter esse poder também, né? Daiane ou Diane, temos alguns cases, a gente pode passar depois algumas opções, algumas coisas feitas assim, para você ver. Se quiser, no final tem o meu e-mail, tem o meu contato, se quiser mandar um e-mail, depois a gente pode trazer algumas coisas para vocês. Tem algumas coisas que estão abertas aí de mercado, e tem outras que são um pouco mais internas, mas que a gente consegue conversar e te apresentar também, tá? Mas tem várias ideias legais para fazer, inclusive de diretoria fazendo, diretores globais, assim, dentro de um cliente nosso, fazendo uns vídeos tipo TikTok que a galera ficava doida, falando, meu, nunca imaginei ver esse diretor global de comunicação fazendo um vídeo com dancinha e passinho e tal, é super legal, funciona super bem. E aí, conectando isso um pouquinho com aquela questão do bem-estar, né, é entender que às vezes a gente precisa fazer pausas também, fazendo comunicação interna. Então, eu sei que a gente tem 1000 pautas para trabalhar, 1000 problemas para resolver, 1000 áreas demandando e cobrando um ou outro, que o meu conteúdo é mais importante, o meu de TI é mais importante que o de RH, enfim, esse tipo de debates e discussões internas a gente sabe que acontecem e que vão inundar o nosso dia a dia, mas justamente ter um planejamento bem definido e bem feito para o ano e para momentos pontuais nos ajuda a falar, a dar esse tipo de break, de falar, putz, beleza, eu sei que seu tema é importante, só que assim, agora eu não consigo porque eu tenho isso planejado, o seu tema consegue entrar aqui dentro dessa pauta, a gente pode conversar, ou se for algo muito importante, beleza, sempre vai ter as exceções, mas a gente precisa entender que a gente também precisa trazer essas pausas, seja pelo bem-estar das pessoas, seja para as pessoas conseguirem absorver os conteúdos que a gente traz, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo de não comunicar uma coisa ruim no final do dia, mas tem, por exemplo, não programar e-mail ou mensagem ou algum tipo de notificação, por exemplo, no horário do almoço, ou depois do expediente, ou evitar, como eu falei, uma atualização numa intranet ali, que às vezes nem é algo ruim, mas é algo que você vai fazer a pessoa pensar. E aí, só de pensar que você está comunicando isso na sexta-feira e é um gatilho para a pessoa pensar, talvez ela não consiga descansar direito no final de semana pensando naquilo. Então, assim, vamos repensar isso como comunicação, os horários que a gente lança as coisas, a forma que a gente faz as coisas, porque isso vai ajudar a gente a priorizar, que é super importante quando a gente fala de comunicação interna, que é uma área que é demandada pela empresa inteira, como que a gente consegue priorizar assuntos e entender os momentos que a gente tem que levá-los ou não. E aí também, putz, são coisas bestas, mas assim, são adaptações que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu costumo trabalhar bastante à noite, né? Por conta da minha rotina e tudo mais, eu acabo trabalhando bastante à noite e eu não quero puxar isso do meu time. Então, o que eu comecei a fazer há um tempo já antes eu pegava e mandava um e-mail e eu falava com o meu time, falava, olha, eu vou mandar algumas coisas à noite, eu não quero que você olhe, mas é o momento que eu estou trabalhando, então eu vou mandar para me livrar daquilo que eu preciso passar adiante, mas não olha de manhã. Só que assim, se você tem notificação no celular, você vai olhar, no mínimo bater o olho no preview e ver, sabe? Então, há um tempo já que eu comecei a programar os e-mails. Então, hoje eu programo lá, e 9 e 5, sai tipo 10 e-mails do Marcelo, mas todos ao mesmo tempo, mas eu programei para não mandar de madrugada ou à noite. Então, assim, é um exemplo bobo, mas que assim, que não é todo mundo que faz e que eu acho que é uma preocupação genuína e importante com as pessoas, né? De saber que você não está esperando que a pessoa trabalhe aquela hora, mas se ela vai ver uma notificação, às vezes as pessoas usam o computador do trabalho para uso pessoal também. Então, às vezes ela está ali usando e tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso, mas está fazendo à noite algum trabalho dela, tá, sei lá, brincando com o filho, com a filha ali no computador com alguma coisa e sobe uma notificação de e-mail que talvez já quebre um pouquinho aquele momento de pausa e de descontração dela, sabe? Então, isso vale tanto para a gente como pessoas, como indivíduos ali na organização, tanto como time de comunicação interna e o pensar quando e como que a gente envia as mensagens, né? Então, essas são algumas tendências, como eu falei, várias delas a gente já sente no dia a dia, mas eu nunca parto do princípio do que eu estou falando é óbvio para todo mundo, né? Eu acho que sempre tem gente que pode aprender ou que pode fazer pensar, no mínimo, em alguma coisa que não tinha pensado. Então, eu gosto de trazê-las como tendências para esse próximo ano, que vão ser importantes. Então, sobre o meu conteúdo, era isso, a parte que eu tinha
para trazer para vocês. Eu queria abrir agora um pouquinho para conversar. Enfim, vocês estão meio tímidos, pouca gente perguntou, levantou a mão. Eu queria que a gente pudesse trocar um pouquinho mais, que vocês trouxessem experiências, que vocês falassem que tudo que eu trouxe é um lixo e que vocês vão reclamar com o Dialogue porque vocês deixaram o Marcelo falar. Enfim, queria bater um papo com vocês também, ouvir de vocês. Vai lá, Marcelo. Oi, pessoal, tudo bem? Marcelo, parabéns, viu? Adorei. Realmente uma aula. Antes de tudo, um momento merchan, tá? Porque a Diane pediu cases e eu apresento o Dialogue Talks, eu sou da Dialogue, tá? E a gente fez um Dialogue Talks falando um pouco sobre isso. E a gente falou com um dos nossos clientes, que é a Omni, que usa os influencers internos como uma estratégia de CI. Então, vou depois deixar o link aqui no chat. Mas, aproveitando, eu queria perguntar para você uma coisa, assim, já vou colocar uma perguntinha aí. Eu escrevo para o Hub, para o blog da Dialogue, e aí eu penso, quando eu vou pesquisar e tudo mais para produzir esses conteúdos, eu vejo que as empresas aproveitam, né, obviamente, esse momento de planejamento e tudo mais, para buscar novos investimentos, né? Então, as grandes mudanças, não só comunicação interna, né? Qualquer outra área usa esse momento de planejamento para buscar, então, novos investimentos. Pensando na comunicação interna, o que você acha de... Então, como a gente consegue fazer, incluir nesse planejamento alguns dados, algumas pesquisas, para, então, tentar buscar investimento na comunicação interna, que é uma grande dor da área também, né? A comunicação interna sofre bastante com poucos investimentos, não em todas as empresas, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, é algo comum. Então, o que você acha você acha que tem que incluir uma etapa para isso? Dá para dissolver esse objetivo também de buscar novos investimentos em uma das etapas ou ferramentas do planejamento? Sim, super. Valeu, Marcelo, pela pergunta. Dá para incluir, eu acho que assim, buscando ali o que eu falei lá para trás, né, do planejamento ser feito com calma, com tempo, né, e da importância de métricas, assim, eu sempre falo, né, comunicação interna, ela sempre começa pequena, assim, é muito difícil você pegar uma empresa que nasce já com um departamento de comunicação interna cheio de dinheiro para trabalhar. Provavelmente as empresas que hoje têm grandes budgets, que têm grandes equipes, enfim, que têm grandes possibilidades de comunicação interna, são empresas que chegaram lá, né? Não foi simples, tão simples esse caminho. Então, por isso que é importante a gente ter hoje essas métricas e fazer a mensuração das coisas, porque quanto mais a gente conseguir mostrar o que a gente está fazendo, mais dinheiro a gente vai conseguir. Então, assim, para mim, um ponto importante é que quando a gente, por exemplo, uma empresa está implementando canais ou que está mudando canais, é que já está com essa cabeça de quando implementar um canal novo, já entenda como que eu vou fazer mensuração dele. Porque, assim, provavelmente, se você vai lá, eu vou dar um exemplo aqui de vocês, né, da Dala. Se vocês vão pegar, eu vou lá, eu falo assim, putz, eu preciso do aplicativo de comunicação interna aqui, vai resolver todos os nossos problemas, tal, não sei o quê, brigo com o presidente, vou lá e consigo fazer a implementação do Dialog. Chega no final do ano e eu não usei nada de métrica, não olhei nada para o que está acontecendo, para o que deu certo, para o que não deu certo, na hora de renovar o budget, eu tenho muita chance de ser questionado pela diretoria e falar assim, legal, Marcelo, a gente colocou o Dialog, o que você ganhou com isso? A gente fez umas ações lá dentro. Cara, não, ó, a gente ganhou que a gente conseguiu trabalhar isso aqui dentro do Dialog, que a gente teve X pessoas participando, que a gente teve uma taxa de engajamento de tanto, que a gente divulgou tal ação do RH e a gente teve com isso uma melhora na quantidade de inscritos em vagas de trabalho. A gente percebeu que quando a gente começou a comunicar mais os benefícios, a gente baixou o turnover em tanto por cento, e baixar turnover em tanto por cento resulta em tanto para a empresa. Enfim, para mim, para a gente conseguir justificar nesse momento, e assim, acho que esse é o cenário ideal, né? O cenário que eu estou falando de métricas claras e números, claro que fica muito mais fácil. Mas fora isso, eu acho que assim, quando a gente vai pesquisar, a gente consegue muitas informações aí públicas mesmo, em pesquisas de mercado, né? Então, essas tendências que eu trouxe, tem muita pesquisa por trás disso. A gente vai lá, analisa um monte de pesquisa, tira um extrato ali e traz as principais, né?
Mas ali no meio de pesquisas vai ter lá falando que, putz, que a comunicação interna reduz em tanto por cento turnover, ou que impacta as pessoas positivamente, pessoas engajadas trabalham e entregam X% a mais no trabalho delas ou para a empresa. Enfim, se a gente não tem os dados das coisas que a gente já está fazendo, talvez dados de mercado, dados desses tipos de pesquisas, nos ajudem também a justificar que a gente precisa mais verba, seja por um motivo ou pelo outro. Então, acho que esse é um caminho. Assim. O caminho, para mim, claro, para você conseguir mais budget, para você conseguir defender isso no planejamento, é trazer dados. Aí são 2 caminhos. Ou você tem os dados próprios que você conseguiu gerar com a sua mensuração dos seus canais, ou você busca dados de mercado mesmo para te ajudar a defender o ponto. Mas se for só na base do achismo, só na base do eu preciso porque empresas modernas fazem isso, aí você realmente vai ficar muito difícil de você vender a sua necessidade, né? Respondi sua pergunta? Acabei falando um pouco demais. Sim. Obrigada. Então, tá bom, imagina. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Falar alguma coisa? Acho que não. Acho que a galera já tá indo embora. Conteúdo tão completo. Espero que seja isso. É. Gente, acho que é isso, né? Para encerrar, Ju. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Espero que tenha sido importante aí para ajudar vocês a planejar 2023. Aqui estão meus contatos, meu e-mail direto, meu LinkedIn, o LinkedIn da agência também. Se precisarem de alguma ajuda nesse planejamento, se quiserem falar com a agência junto, claro que estamos à disposição. Agora eu vendi o meu peixe. Eu falei muito de Dialog, não falei quase de Dali, né, gente? Então só um pouquinho. Anotem, printem. É isso, de alguma coisa, estou por aqui. Tá, Acho que é isso, Ju. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Obrigado a vocês. E, enfim, você sempre super parceiro, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades aí. Diane ou Daiane, não sei, a gente está gravando esse workshop, então depois eu vou disponibilizar também. Diane, né? E o material do Marcelo também, depois, se ele autorizar, a gente vai disponibilizar e a gente vai mandar um linkzinho para vocês fazerem o download, tá? Então, vai ficar tudo à disposição aí de vocês. Então, tá bom. Obrigado, Ju. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Marcelo. Obrigado pelo tempo de vocês. Até a certo. próxima, gente. Obrigadão. Um abraço. Obrigada, tchau, pessoal. até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.